Gente, vamos lá. Galera, eu quero agradecer os estúdios Erknet Telecom por ceder o espaço. Agradecer a Like Shop, Espetinho Itinerante, a nossos patrocinadores oficiais. Agradecer a Gráfica Mavita. Agradecer a padaria aí, Trigo Vieira, galera. Agradecer a Cleisla e o Diego, galera. Agradecer o BH Bonés também, galera, que estão com nós aí. Olha os bonés aqui, gente. Olha o tanto de boné que tem aqui para sortear. Olha só para vocês verem, olha. Olha o tanto de boné que tem pra sortear. Tem chaveirinho. Fique na live, viu, gente? Fique na live aí que vocês não vão perder, tá? Lá, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá, pode entrar, fique à vontade. Pode sentar ali naquela ali, pode ficar à vontade. Boa tarde, galera. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. Nessa live de 12 horas, gente, nós temos muitos participantes aí que estão trazendo muita informação pra você, pra mim. Podem ter certeza de uma coisa, eu acho que eu aprendo mais do que todos aqui, sabe? Você pega tudo, do Eu início pego ao tudo, fim? eu pego tudo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Por favor, se apresente. Essa câmera é sua, tá? Tá, Se quiser ok. direcionar pra ela, já pode se apresentar. Ok, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, minha atuação é clínica, nós estamos em 2025, desde o final de 2023, início de 2024, nós fizemos uma parceria, eu e Catiane, para acompanhar mães atípicas que fazem o trabalho no Unidas e que estão inseridas no grupo Unidas. Havia uma demanda represada, né, Camila? Isso aí. De atendimentos psicológicos e eu, através dessa parceria, comecei a trabalhar com elas. Eu já atuava antes com mães, mas não mães com necessariamente algum caso de autismo ou déficit neurológico. Eu já tinha atendimentos de mães com filhos com paralisia cerebral. E aí eu uni essa minha experiência anterior à experiência com as mães dos autistas. Isso já vai completar aí 2 para 3 anos. E a gente vê o quanto é importante o trabalho com as mães. A gente fala tanto dos pacientes, dos filhos, mas o quanto a mãe está no lugar central nesse acompanhamento. A família como um todo. Mas o que a gente tem notado é que a mãe mais ainda, porque socialmente a gente vê que os diagnósticos nem sempre são bem recebidos pelos pais. Então você está no grupo, né, Mariana? Eu vou pedir você para você assinar aqui. É uma ata, viu, de todo mundo que está nessa live, que essa live é histórica, tá? Nós Tá, vamos joia. registrar ela no cartório, viu? E desde já, obrigado pela presença aí. Eu vou deixar a Nayara vir aqui, né, Nayara? Para você vir aqui como a entrevistadora oficial aí, viu? Né? Da live de 12 horas, viu, gente? Eu tô só no controle das câmeras aí, galera, e estamos aí. Estou aqui pertinho, viu, Mariana? Não Tudo perde bem. não, pode vir, Nayara, Tá pode bom. vir, Nayara, pode vir, Nayara, pode vir. Planta Motiva Cash. Conectando pessoas no Deus. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Nayara. Tudo bem? Tudo jóia. Muitíssimo obrigada por aceitar Eu que o agradeço nosso a convite, oportunidade. do Planta Motiva Cash, do quadro Que é Inclusão Vira Rotina, nós da Unidas pelo Autismo. Seja muito bem-vinda, fica à vontade para se colocar, tá bom? Obrigada, viu, Camila? Estamos aí, né? Mães atípicas junto com a Mariana. Mariana, nossa psicóloga. Mariana. Mariana, então vamos lá, né? Se apresentar, Eu falar já- do seu trabalho. Sim, eu já introduzi mais ou menos o que é a minha parceria com a Unidas. Sim. Eu tenho atendimento na clínica. A minha especialidade é na maternidade, na experiência Sim. das mães, mas atendo jovens e adultos. Sim. O que eu experiencio, o que eu tenho conhecimento através da demanda autista é o que chega para mim através das mães. Sim. Não é a minha especialidade, o atendimento dos autistas. Sim, sim. É o que eu conheço, o que eu vivencio através do discurso e da demanda das mães. Sim. E eu fui, a partir do momento que eu fui me especializando nessa área, eu fui vendo quanto é, assim, central na estrutura do desenvolvimento dos filhos, a estrutura psíquica da mãe. Da mãe e da família que E da acompanha, família. né? E eu tava falando, né? A família como um todo ajuda a mãe a se estruturar melhor. Sim, porque sim. todos nós, a gente vive em sociedade, né? Sim. A gente vive em comunidade. A gente Sim. não vive sozinho, nem foi criado para ser sozinho. Sozinhos. Quando a gente é abandonado, não gosto desse termo, mas é um Sim. reflexo muitas vezes do que acontece diante de uma situação de dificuldade na família, nem todo mundo se abre para ser suporte, as pessoas Sim. costumam se distanciar.
quando na verdade o movimento contrário seria Deveria de ser se unir, né? né? Porque aí não fica pesado para ninguém. Sim. Todo mundo consegue ter a sua parcela sem vivenciar a experiência como peso, como dificuldade. Sim. Não precisa ser. Uhum. O termo que eu geralmente ouço das mães, né, que é um desafio. É. O desafio, e eu sempre uso essa analogia, essa metáfora, né, do desafio. Tudo que é desafiador nos desafia num lugar que é doído, né? Sim. É o desafia a dor. A dor. Né? A dor, né? A palavra já diz tudo. A não dor. é fácil, de fato não é. A gente não é preparado para isso. Não. Né? Até as nossas mães nos criam para que a gente não sofra. A gente vive tendo acesso... Em busca da perfeição, né? Em busca de algo não palpável, mas assim, de ilusão. Da expectativa. Da expectativa. E aproveitando para falar sobre o cuidado, né, das mães, das mulheres, eu acho que é o que deveremos trazer muito, né, Camila? Sim, porque essa parte de cuidar de quem cuida, né? De cuidar de quem cuida, porque querendo ou não, às vezes eu me sinto assim, às vezes também, hoje não mais, porque graças a Deus eu tenho um suporte muito, muito bom, inclusive pelo grupo, que é o que, né, eu acredito que muda mesmo, até mudou o meu olhar de visão em relação a isso, de ter essa visão de cuidar, de se cuidar. Né? Dentro disso a gente tem vários ganchos, né, Camila? Sim, claro. Mas eu gostaria que você falasse sobre esse cuidado de quem cuida, do querer cuidar, né? Dessas mães, dessas famílias. Concorda que quando eu falo da dificuldade, quando as pessoas vão se afastando, o sentido do cuidado, a mensagem que é transmitida para a pessoa quando as pessoas se distanciam é de que eu não tenho quem cuida de mim. Sim. Então, nessa circunstância, se torna ainda mais necessário esse autocuidado. Só que o ser humano é camadas e camadas de complexidade, né? Então, a gente tem a expectativa de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser bem recebido, acolhido. Sim. Quando o acolhimento não vem, essa busca tem que ser. Sim, eu falo assim, porque como mãe, às vezes a gente quer tanto proteger o filho, a pessoa com autismo, que a gente esquece esse outro lado. Esse outro lado, ele é né, deixado de lado. Ele é completamente esquecido. A gente vê muito isso na nossa comunidade. O foco tá todo no porque filho. Foca todo no filho, foca nas terapias, foca em busca de ajuda, em busca de terapia e esquece de se autocuidar. Qual é a dica que você tem pra gente? Eu falo que tem muita coisa. E aí a gente vai entender que muitas pessoas não fazem pela dificuldade de acesso, né? Tem um investimento financeiro, às vezes, numa terapia. Muitas terapias para o meu filho, nem sempre eu vejo possibilidade de investir financeiramente em mim. Mas eu falo que a terapia, ela é muito importante, mas tem muitas coisas que são terapêuticas. Não são terapia, mas são terapêuticas. E às vezes você pode fazer uma atividade física, empreender, arrumar uma atividade, um trabalho, uma ocupação que ocupe sua mente, que seja algo prazeroso, um hobby, sabe? Um cuidado em parceria com outras mães que têm filhos autistas, uma rede de apoio próxima, que você não consiga... A gente tem uma roda de conversa que a gente organiza um sábado por mês. Que é espetacular, a gente vai falar sobre isso. Que é um pouco isso, é um ali lugar é o autocuidado, de encontro. né? Ali é um espaço de autocuidado. Sim, ali é o autocuidado. Para você trocar sobre as experiências, mas sobretudo para trocar sobre outros assuntos, para falar sobre outras coisas. A gente quer falar sobre o autismo? Claro que a gente quer. Mas eu acho que as mães vão chegando, muitas delas, nem todas, com muito repertório. E quando elas dividem sobre o repertório que elas vivenciaram, tanto não só repertório teórico, técnico, mas vivencial. Eu acho que é o mais importante, às vezes, né? Como você entra na experiência num lugar e você se desenvolve. Não só teoricamente, mas vivências de você ir numa consulta clínica com o médico e o discurso do médico não casar com o que você fala, ou ser muito frio, às vezes, para
não tocar em você naquele lugar. Então, sim. são tantas coisas Sim. que são trocadas ali que as mães olham e falam, olha, eu achava que isso era só comigo, que isso não Se acontecia sentia com sozinha, outras a única, pessoas. né? Como se diz a Catiane, que teve aqui anteriormente falando, que ela criou o autismo, né? Esse lugar de fala é realmente dessa maneira que acontece. Por isso a gente pede atenção para todas, se cuidarem. A gente sabe que não é acessível a todas. Precisa, né, de ter uma rede de apoio grande para que, de fato, isso aconteça. E não é isso que a gente vivencia na realidade. Porque na teoria é mais fácil, né? Sim. Eu chegar aqui e falar, se cuide, Camila, vá ao salão de vez em quando, cuide do seu cabelo, cuide do seu casamento, saia com seu esposo. Mas e por trás, lá na realidade do dia a dia da Camila, será que ela tem um suporte para estar... A gente, eu tô usando isso aqui como exemplo, tá? Para alguém ficar com o filho dela, para ela ter esse momento de autocuidado com ela. Às vezes 40 minutos de necessidade com a terapia, ela não tenha. Né? E, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria da sociedade atípica, ela não tem essa rede de apoio. Essa rede. Ou às vezes ela tem a rede, mas ela não tem acesso. Então vamos esbarrando em várias coisas, né? Sim. Então é importante a gente estar discutindo isso aqui hoje, né? Quando a gente fala em autocuidado, né? E tá falando do cuidado do cuidador, claro que a gente está falando sobre o cuidador se cuidar e sobre o cuidador ser cuidado. Então, a gente tem uma dimensão que é desse aspecto São social. duas vertentes, né? Se a gente puder ter tudo ótimo. É o melhor dos mundos, né? Aí, mas tem uma dimensão que é social e tem uma dimensão que é pessoal, que é do singular, que é da necessidade da pessoa diante daquilo que... Porque aquela coisa, a experiência de vida de cada um é diferente. A experiência com o autismo pode ser muito semelhante, muito parecida, mas como cada um recebe, sente, significa a vida, as expectativas que estavam criadas antes, Sim. como que era a rede de família antes, como ficou depois, isso tudo tem impacto no sentido que a pessoa dá para a vida, em como ela significa e aonde que ela tem repertório para buscar se estabelecer e se fortalecer para enfrentar. Sim. Eu estava comentando com as meninas ali, quando a Catiane às vezes fala que ela tem muita facilidade de enfrentar as dificuldades, quando a dificuldade apareceu para ela, ela foi em busca, né? É do repertório dela. Nem todo mundo vai ter esse repertório. E tá tudo bem. Isso não é um determinante para que a pessoa depois não consiga dar conta. Verdade. É um primeiro sinal para chamar a atenção da pessoa que aonde eu vou buscar ajuda. Aí o autocuidado cabe mais do que em qualquer outro lugar. Sim. Porque a pessoa precisa desenvolver essa habilidade, buscar aonde que está a dificuldade. Sim. Trabalhar com a desconstrução se daquela entender, expectativa, se conhecer para Uhum. trabalhar. Então, roda de conversa é importante, terapia é importante, rede de apoio é importante, ter uma possibilidade de empreender é importante para a pessoa, se a pessoa numa condição não tem independência, isso pode ser o primeiro passo para ela se inserir numa outra realidade, de ter mais acesso. Então, assim, possibilidades são inúmeras, desde as mais simples, sabe, que é conviver numa roda de conversa num sábado, participar de um grupo, estar presente, de um grupo, até para você conhecer quem é que conversa mais próximo do seu jeito, quem é que te acessa de um jeito. E aí eu vou introduzir uma outra coisa que talvez seja polêmica. A gente fala muito da família, que tem que dar o suporte, da pessoa que trabalha no seu aspecto pessoal singular, mas a gente fala muito em sociedade. A sociedade. Quem é a sociedade? Somos nós, né? A sociedade somos nós. Tudo bem, a sociedade é ampla. E vão ter várias bolhas, né, dentro da sociedade. Cada uma trabalhando com um aspecto, talvez, que toque mais na sua realidade. Mas se a gente criar um campo de uma sociedade nossa, mais atenta, mais empática, mais acolhedora, com mais compaixão pelo outro, de ver o outro passando por alguma dificuldade, e em vez de ficar naquele lugar interno de crítica, de falar assim, nossa, que é julgamento, é isso. Uma tendência natural das pessoas, não sabe educar, não educou, você não sabe nem o que está acontecendo, como é que você faz qual é o contexto daquela situação que a pessoa está vivendo. Sim, o que levou àquela situação, como que chegou até ali, né? É onde entra a empatia. Sim. Mas como se diz Catiane mesmo, acabou de falar aqui no episódio anterior,
Pode o falar. Locomotiva Amanda. Cash também, gente, é importante, viu? Deixa eu falar pra Exatamente. vocês aqui. Vamos pra live aqui? Vamos. Deixa eu só aproveitar aqui, porque tem questões aqui, viu, gente? Ah. Então vamos lá, então. O pessoal tá participando aqui, viu? Não podemos deixar ninguém na live sem respostas, viu? Né? Eu gosto de responder todos na medida do possível, gente. Mas hoje eu peço perdão aí a quem eu não respondi, não consegui ler. Porque, gente, vocês não têm noção não. Mas tá bacana. O trabalho tá sendo executado. Vamos lá. Gente, aqui ó. Vamos lá. Patrícia Carvalho, Pati. Mariana maravilhosa, um encanto de pessoa. Rodrigo Rezende, ele mandou uma pergunta, eu vou ler daqui a pouquinho. A Flávia fala aqui, você sempre arrasam, meninas. Lucinéide Alves, maravilha de podcast, vocês estão brilhando. A Patrícia fala aqui, temos que ter um olhar carinhoso e cuidadoso com as mães, assim como temos com o autista. A mãe é o pilar da família. Isso. Se ela cair, tudo cai. Tudo E a cai. Daniela fala aqui, toma. Agora eu vou para a pergunta, tá? Uhum. Agora eu vou aqui. Rodrigo Rezende, doutora Mariana, é correto dizer que nós, como pais e mães de autistas, somos codependentes de nossos filhos? Porque, como a Mariana comentou, nós não somos deficientes, né? Não há, né? Nós não somos deficientes. A pergunta é correta dizer? Eu diria que parcialmente sim, por quê? Porque vocês não são deficientes, mas uma família que não se cuida diante de alguém que tem uma demanda, o autista Sim. nível 3, por exemplo, não verbal, né, o que tem mais demandas de dependência, eles vão exigir desses pais mais. E se esses pais não estiverem preparados emocionalmente, pode, muito provavelmente é comum acontecer, dos pais desenvolverem quadros, não de autismo, né, se Sim, não tiver um histórico familiar, mas de um quadro de depressão, Desencadear, né? de um burnout pelo excesso de cuidado, porque passa a ser um trabalho dos pais, é responsabilidade deles. Então, essa codependência que eu falo é que o diagnóstico do filho pode, se os pais não tiverem com suporte presente, não tiverem os recursos necessários, se não tiverem o Estado, né, o Estado em termos de prefeitura, Sim, aí onde entra as políticas públicas. as políticas públicas Sim. não estiverem presentes, esses pais vão sofrer consequências daquilo que eles não podem E sofrem. oferecer de acesso. Então, sofrem. existe uma certa codependência nesse sentido, dos reflexos do que o não conseguir dar. Porque não é nem você não querer, às vezes você tem até possibilidades financeiras, né, de dar um recurso, mas se ele não tiver acessível para você ali, E não for naquele assertivo momento, também, não for né? assertivo, Sim, você vai sofrer as consequências. Então, a codependência, sim, a gente pode dizer que sim. sim. Tem mais alguma pergunta, Márcio? Não, por enquanto não. Tá tranquilo agora. Vamos lá, Camila. Tem alguma Vamos. consideração? Tem alguma consideração? Com certeza, né, Camila? Temos essa parte, né, da gente falar, cuidar de quem cuida, a família tem que estar juntos, dar a mão pro outro, o casal tá ali preparado para cuidar daquele filho e ter as aceitações, né, de ambas partes para tudo fluir muito bem. E eu acho que todos têm sim que procurar uma terapia para poder dar conta do que tem em casa, porque não é fácil, leve não é, não tem nada Por de leve. isso que não tem nada de leve. É, por isso que não tenho nada Não de tem. leve. E a gente tem os grupos de apoio, tanto os grupos de mães, tem o grupo de pais, para um dar suporte um pro outro, trocar experiência um com os outros e tá nessa roda, todo mundo junto, Deixa o né? Instagram aí. Qual que é o Instagram? Meu, @Psimari Moraes. Camila, Instagram do grupo. O meu o da Camila tá como gui.damasceno.9022. Ok. E o do grupo? É Unidas pelo Autismo Ponto oficial. A mãe que tiver perdida aí pode procurar o Lucas, né? Pode sim que a gente tá Nunca lá. existe, eu ouvi essa frase de um tenente, não existe o perdido que não se encontra, Exatamente. Legal. né? Isso aí. Então, não De- fique a- perdida, encontre-se unidas pelo autismo, né? E a gente, na psicologia, tem um autor da psicanálise que fala muito assim, diante de um ser humano, seja só outro ser humano. Isso Se você mesmo. tiver teoria, técnica, conhecimento da abordagem, tudo, bacana, é Sim. importante. Mas se você não conseguir, diante dele, com todo o seu saber, se colocar, não é nem se colocar no lugar Empatia. dele. Porque a empatia fala sobre isso, se colocar no lugar dele, mas é tão difícil, você não vive a história Você da não pessoa, vive. você não sente na pele quais são as ausências que ela tem ali, mas ter
compaixão com a pessoa. Sim. Eu não conheço a sua história, mas eu tenho compaixão pelo que você está passando aqui agora. Sabe? É olhar com esse olhar de acolhimento. Sim, olhar com esse olhar de acolhimento e não de dó. Exatamente. Né? E não usar Não como cabe, dó. né? Não cabe isso. A É gente apoio, não... vou te é dar a apoio. mão aqui. Isso. Porque eu acho que o lugar da dó distancia. Ah, eu tenho dó de você. Mas você tá aí, né? Te coloca, Te coloca... como algo tão pejorativo, né? Sim. E é um outro ser humano, né? É. E a gente vive a vida sem saber dos desafios que a gente vai ter. Às vezes aquela pessoa que está julgando, ela pode não viver o mesmo desafio que ela. Mas em algum momento, um desafio pode aparecer. E a gente... Hoje eu vi um rapaz também fazendo... Ele até trabalha no Instituto Estadual de Florestas. Mas ele estava falando o quanto ele estava, assim, incomodadíssimo de sair na rua e ver que ninguém dá bom dia. Então, esse ser humano, que é ser humano... Ele, ser humano. Ele dá bom dia, ele dá boa tarde, ele dá boa noite. Eu não sei, a gente... Pandemia trouxe um certo discurso, uma expectativa também de que as coisas fossem melhorar. Eu, sinceramente, Eu não consigo não tenho acreditar visto. nisso. Eu acredito que piorou um pouco mais. Assim, a minha visão como ser humano é essa. Não, e eu Né? sim, Porque a gente distanciamento, teve né? esse distanciamento, teve um pouco, até mesmo com questão de terapias, eu não sei se Camila também teve essa percepção que eu tive, ficou muito mais frio, Sim. né? Essa relação de paciente com Com o o profissional. profissional. Porque, querendo ou não, a gente teve a terapia online, né? Então, assim, querendo ou não, distanciou, perdeu aquela afetividade que tinha, e quando voltou ainda ficou meio estranho e parece Meio que vago. meio vago, ainda está um pouco. e ainda perpetua isso aí. Sim. E a gente tem que trabalhar, né, para falar com os profissionais sobre esse. Eu acho que todos os profissionais deveriam ter esse olhar de empatia com a família da pessoa com deficiência. Sim. Não é só porque o cuidado às vezes é tão focado ali na pessoa que esquece que por trás tem uma mãe, que ela também tem um dia agitado, que ela também pode bater o carro no caminho, que ela pode ter um atraso no trabalho, que ela pode ter tido um dia ruim como qualquer outro ser humano. E se esquece disso nas terapias do dia a dia. Eu vejo isso assim, eu vivencio isso todos os dias. E eu sou muito de observar, sabe, Mariana? Eu sento lá e eu fico assim escutando, porque ali é um lugar que a gente escuta de tudo. As outras mães, vem muitos assuntos ali. Eu falei assim, gente, que tempo perdido, né? Para essas famílias. Enquanto o adolescente e a criança tá lá dentro do consultório, que essa mãe tá ali fazendo? Eu fico 3 horas, Mariana, dentro de uma sala, dentro de uma recepção. São 3 horas perdidas. O que eu poderia estar fazendo nessas 3 horas? Né? Não é algo a se pensar? Oferecer algo. A ser ofertado para essas famílias que estão ali? Por que não? Por que não pensar no autocuidado para essas mães? Né? Sim, ó, eu vejo espaço de autocuidado, eu enquanto profissional, espaço de autocuidado em tantos lugares que a gente pode é o que a oferecer. Tatiane trouxe, isso não é um custo. Não tem custo financeiro, não precisa de investimento. Sim. Sim. Né? E assim, tem muito profissional disposto a oferecer isso, nesse lugar do acolhimento. Diferente de outros que estão mais voltados para os campos técnicos. Porque isso também é da natureza das E faz pessoas. parte, né? Infelizmente, tem É. pessoas que estão muito focadas assim, no Sim. que é técnico e tem mais dificuldade de fazer esse vamos dizer assim, a dar essa abertura para o outro, né? Para o tempo do outro, da escuta, se abrir para escutar. E eu acho que em qualquer lugar, na clínica, uma boa abordagem feita, com uma escuta bem feita, amplia o repertório de atuação do técnico, do responsável técnico ali do outro lado, de uma forma... Porque se você não escuta, se você fica muito preso no checklist, assim, dos sintomas, e você não vai na natureza do dia a dia da pessoa, você consegue até detectar o que aparece, né? O que é sintomático. Mas você não consegue detectar as causas, para trabalhar na causa e não no sintoma. Pergunta para você. Pergunta para a psicóloga. Deixa eu te perguntar. Tivemos até esse assunto mais cedo, mas eu quero saber de você. Por que esse tema é um pouco pesado, mas eu tenho que saber. Polêmico, pesado, né? Para algumas pessoas pesado, para outros polêmico. Por que o profissional abandona os pacientes?
por dificuldade técnica, alguns, pelo repertório técnico deficitário. E aí o compromisso desse profissional muito provavelmente é primeiro com ele, com o nome que ele tem que fazer. E se ele fica se percebendo confrontado com um paciente que é desafiador, no lugar do desafiador diferente daquele que a gente estava falando, né? Ele pula fora. Ele regride? Ele regride. Você acha que ele regride? Eu não sei até Ele muda que... de área. Ele vai pra algo mais... Por isso que eu tô perguntando. Eu acho que ele faz uma seleção dos pacientes. Do que eu quero, Daqueles né? que ele entende que ele tem repertório, que ele dá conta de levar. E isso pode ser até falso. Falso não no sentido da pessoa estar mentindo, com todo respeito aos colegas de profissão e outros que atuam atendendo os pacientes. É assim, não... E aí eu falo que, quando eu falei, né, antes de você ser um técnico, um acadêmico que conhece toda a teoria, tudo seja um ser humano. E aí vem isso, né? Se eu tenho dificuldade, se aquele repertório não conversa bem comigo, eu tenho dificuldade de acessar, esteticamente até, a gente sabe que tem pacientes que têm mais dificuldade de mobilidade, né? Isso, para algumas pessoas, é um fator limitante. Sim. Disso remeter a alguma experiência de vida da pessoa, disso ser um olhar estético da sociedade que quer o padrão, né? Que quer aquilo. Que é a perfeição que eu é a falei no perfeição, início, né? E a pessoa vai se distanciando. Essa é uma possibilidade. Mas tem inúmeras, eu não conseguiria abarcar todas. Eu acho que é muito isso. Déficit de conhecimento técnico, que por insegurança a pessoa... E aí, nesse caso, eu acho que isso aí para o paciente é até melhor que faça. Eu ia falar, eu até estaria feliz, né? Melhor Você que faça. Você tá se tratando com um profissional que não tem quer, segurança, que não tem interesse em nem né? segurança, te ajudar, empatia. Te ajudar, Eu é preferia melhor que trocar. não, eu Não também. tem nem certeza da causa que ele tá, né? Nem a proposta de vida talvez dele ele não encontrou. Então, deve ser isso. Só tá ali, né? Tem muitas possibilidades, mas uma insegurança técnica, talvez um profissional que esteja em início de carreira não vai dar continuidade ou vai arrumar algum argumento para justificar. Sim. E essa questão, assim, de questões pessoais. Tá. Eu acho que são duas possibilidades comuns de se ver. Sim. Tem mais alguma pergunta, Márcio? Tem sim. Planta Motiva Cash, vamos lá. Conectando pessoas e empresas. Vamos lá então. Aqui, ó. Érica Rocha. Deixa eu ver aqui. Não, Patrícia Carvalho. Temos que ter um olhar carinhoso e cuidadoso para as mães. Eu já li isso. Leu. Já li. Já. Érica Rocha. O diagnóstico passa a ser a vida dos pais. Isso. E ela continua. Os pais passam a viver pelo diagnóstico do filho. E o Rodrigo Rezende, é justamente isso, Márcio. Meu filho é autista, nível 3, e de suporte não verbal. Amei essa colocação da doutora. Assim, só para voltar, dando um gancho no que eu estava falando, assim, com todo o cuidado a gente vai detectar pessoas que não vão dar conta de dar continuidade nos processos, mas tem muita gente boa aí também, né? Temos que elogiar, né? Então, eu acho que quando a Catiane falou, em algum momento eu estava escutando as entrevistas anteriores, da Rede Unidas, ter disponível lá o pessoal com as indicações a partir das suas experiências, isso já é um diferencial, um filtro enorme. Com validade, né? Para você sair fora daquilo que não... Claro que tem a questão profissional no campo da psicologia especificamente, tem muitas vezes o paciente que sai fora do processo. Mas isso diz respeito ao repertório dele, ao acolhimento, às vezes, que ele não conseguiu criar vínculo. E aí não é, né, o profissional ser questão, isso, aquilo, né? É outra questão. Mas no campo técnico da medicina, da fonoaudiologia, da TO, se você tem um profissional que começa o processo com você, talvez inicialmente ele entenda que o repertório que ele tem é suficiente para ele dar conta. E à medida que a coisa vai caminhando, ele não dá. Ou não dar conta porque o conhecimento técnico dele é insuficiente, ou porque ele é inseguro, ou porque as demandas da família, mais do que as do paciente, convocam ele para ir para um lugar no qual ele não se sente confortável. Mas, assim, acho que vamos trazer o lado dos profissionais que têm o comprometimento, né? Correr atrás das informações de pessoas que já têm a experiência. Porque aí você evita passar por esse tipo de situação. A doutora Mariana colocou todas as circunstâncias em menos de 10 minutos. Tá? É isso aí. Do A a Z. Né? Sim.
É isso mesmo. Mas tem que ser mesmo, né, doutora? É a questão, que como tem os profissionais, né, que recuam, mas tem os profissionais bons também. Eu, graças a Deus, com o Guilherme, eu tenho vários profissionais que atendem ele, que dão um suporte muito bom e desenvolve o Guilherme cada vez mais. Me ajuda muito. Então, assim, eu vejo os profissionais que estão com ele, vêm, termina o atendimento, senta comigo, explica tudo o que aconteceu, pede para trabalhar em casa. Quando eu não posso ir, manda as atividades para eu fazer online com ele. Quando não está online, manda as atividades para eu fazer em casa também, para ir trabalhando cada vez mais, e aquilo a gente vai fortalecendo mais os vínculos e o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E isso vai indo firme. E aproveitando, falando desse vínculo, e quando esse vínculo ele precisa ser quebrado? Como Você que... fala quebrado na perspectiva da terapia, por sim, exemplo? Sim. Eu não vejo possibilidade de quebrar-se vínculos, assim, a não ser por parte do paciente. Porque aí é direito dele, é a escolha dele sair do processo. Mas eu não vejo a possibilidade do profissional, Mariana, na minha forma de trabalhar, eu não entendo. Porque quando você fala quebrar, talvez, para eu tentar ser mais claro, quando eu falo quebrar, é como o nosso colega falou ali, sair fora do processo e abandonar o cliente, né? Nunca mais eu falo com ele. Isso eu não vejo possibilidade nenhuma disso acontecer. Eu acho que você tem que fazer um trabalho com o paciente para você ir se desligando dele. E aí você vai explicar o porquê, o que está acontecendo. Porque é aquela coisa, o profissional também é um ser humano do outro lado. Isso. E se eu quero contribuir para você, mas estou tendo dificuldades que digam respeito ao meu lado pessoal, num processo psicológico diferente de uma consulta médica, por exemplo, eu não posso simplesmente falar, não te atendo mais. Mas acontece, né? É, na prática, eu tô te falando por experiência própria, sim. Acontece e é muito complicado. Porque... Quebra as rotinas dos meninos, né? Eu falo porque o meu filho hoje tem 10 anos, né? O Eduardo, você não conhece ele, você vai conhecer. O Eduardo de vez em quando acontece essas quebras, né? Alguns profissionais dão essa previsibilidade, dão esse tempo para que as coisas vão fluindo, para passar para outro terapeuta, porque acontece, né, o desligamento, enfim. Mas quando isso é do dia para o outro, simplesmente não vou te atender mais, né? E quando isso acontece, tem um... Para o autista, isso é muito, tem um impacto muito grande. O impacto é muito grave, né? Assim, e eu vejo que descredencia muita coisa. O impacto é grande porque uma das pautas principais do autismo, das dificuldades maiores, é a socialização. Sim. Quando ele entra num processo terapêutico, ele cria vínculo com o profissional. É o que eu estou falando, que ele criou esse vínculo e quebrou, porque aí foi quebrado, né? Ele não foi desconstruído, ele foi quebrado. Até que é diferente de ser desconstruído. Dele. Para explicar para ele isso, é algo muito desafiador. Para mim, quanto mãe, e a sociedade, e todos que estão em volta. Porque eu acho que ele tem aí fica aquela insegurança com todos. Será que amanhã fulano não vai estar aqui mais? Mas eu venho aqui toda quarta. Sim. Toda quarta eu vejo a Camila. Mas de repente a Camila na quarta mandou uma mensagem no meu celular que ela não vem mais por celular. Não me preparou, não me deu esse tempo, sabe? Você reforça um lugar de insegurança. De insegurança muito grande. Então, isso se trata mais... Ao invés de você trabalhar a favor do desenvolvimento da pessoa, na quebra daquilo que é a dificuldade dela, você acaba sendo mais um incremento. Mais um. Sim. Então, eu costumo falar que é um passo para frente e 3 para trás. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Posso à vontade, Marcos. Interrompendo aí, deixa eu falar para vocês. Então, o que acontece? Devido a vocês, devido ao assunto, devido a eu aprender, né, que eu não conhecia o autismo, essa é a verdade, muita gente ainda não conhece até hoje, no ano de 2025, eu conhecendo o autismo, eu sabia que eu não poderia interromper um ciclo do aluno simplesmente falando, não vou ter aula mais, que eu tinha que parar minha escola de informática. E aí o que acontece? Eu fui e ouvindo vocês, né, eu falei assim, vou avisar para ele, mas eu vou avisar olhando no olho dele. Eu cheguei para ele, aluno da escola, falei, eu vou parar a escola, a gente vai parar a escola, mas nós vamos voltar daqui a um mês, tá? Aí eu não esperava reação, assim, nenhuma, né? Eu só esperava ele falar, não, beleza, tudo bem e tal. Só que ele reagiu já na hora, já antecipadamente, ele falou, então tá tudo bem, tô com saudade. E aí começou a descer uma lágrima, virou e foi embora, sabe? Mais triste, entendeu? Então, tipo assim, eu aprendi que realmente tem que
avisar com antecedência e preparando ali, entendeu? Ter essa previsibilidade, Isso. né? Pra pessoa com autismo é fundamental, né? Sim. Pois Sim. é. Essa previsibilidade. Camila mesmo pode falar sobre isso, né, Camila? De dar previsão antes do acontecer pra eles. Do acontecer, porque a gente tá ali com um profissional e o profissional tá cuidando dos nossos filhos, do nada o profissional te larga. Aconteceu um caso assim, eu passei por um tratamento, né? Todo mundo sabe que eu sou uma paciente oncológica, eu passei por um tratamento e tive que apresentar vários atestados meus, porque eu estava sem uma rede de apoio para levar o Guilherme, porque a minha rede de apoio estava cuidando de mim. Então não tinha como o Guilherme estar indo também para a clínica fazer o tratamento. E eu tinha explicado, a clínica toda me compreendeu perfeitamente, mas o profissional em si que estava atendendo nessa clínica não teve empatia nesse dia. Eu liguei falando que não poderia comparecer porque eu tinha passado muito mal e eu tinha feito uma cirurgia, tinha ficado 15 dias afastada da cirurgia. Comuniquei com eles que poderiam estar me mandando atividades, fazendo online, que eu dava um jeito de atender o celular, por mais que a gente não consegue segurar nossos filhos muito tempo numa tela que não é favorecível a ele. E mandei mensagem, expliquei, todos os profissionais aceitaram, menos um, que não teve um pingo de empatia. Eu nem terminei a mensagem, ela já ligou, a partir de hoje não atendo mais seu filho. Por quê? Se ela ficar sem atendimento, ela não recebe, mas eu falei, gente, manda atividade online, que, né, vai estar atendendo do mesmo jeito, só que diferente. Vai ser um Vai ser atendimento virtual, né? virtual. Não, pra mim não dá mais. Então, assim, não teve empatia pela mãe que estava passando por um processo e não teve empatia pelo próprio filho que era acostumado com o profissional. Então, é uma quebra, assim, que dá uma desestruturada na família Eu inteira. falo que não é só no indivíduo. É na tratado, família. É na família. É na Porque muda família. todo o contexto, né? Ô, gente, eu tenho uma pergunta aqui, viu? A pergunta aqui, ó, tá quietinha, tá? Vamos lá. Como que eu trabalho aí com as mães, né? E o cuidado, né? Das mães, né? Não é isso, Catiana? Como que é trabalhar com as mães a questão de Se se cuidar. cuidar sem Se cuidar Sem culpa. Sem culpa. A mãe já não tem Já a frase nasce. feita aí que todo mundo conhece, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto, vem a culpa junto. Vem a culpa. Isso é o desafio do profissional Sim. é esse. Esse é o grande desafio, Porque- desconstruir. Por desconstruir a culpa na maternidade. Sim. Porque não é por causa do autismo, é da maternidade Uhum. a culpa. Então, a mãe abdicar e perder culpa, às vezes, por não conseguir se desfazer da expectativa que ela tinha, daquele filho idealizado, Aham, é da causador de perfeição. culpa. Uhum. Isso é muito causador de culpa. Não ter os meios financeiros ou emocionais para dar conta de sustentar todas as demandas que o filho apresenta é causador, de culpa. Então, tudo isso, e entre outras tantas coisas que vão dizer do âmbito pessoal, né, de cada um, que vão trazer outras questões, né, do relacionamento, marido e mulher, né, porque aí tem às vezes a demanda do marido, que a mulher não está dando mais tanta atenção, tem toda essa transição. Então, muitas demandas surgem que estão para além simplesmente da relação mãe e filho. Uhum. A relação mãe e filho, às vezes, é a origem da questão, mas que vai impactando em outros lugares. O trabalho é entender, com aquilo que a gente falou um raiz. pouco atrás, se conhecer. Uhum. Se conhecer para entender que você, para dar conta de ser uma mãe melhor, né? Você tem que estar se cuidando. Não é a Você tem que estar super se mãe, cuidando. né? Você tem que Não, estar é uma se mãe cuidando de melhor, si não é a mesma. mãe perfeita. Sim. Não existe mãe Não perfeita. existe. Uhum. Ah, você vai dar conta de mais determinadas coisas do que Quantas Camila. tarefas, Camila vai dar né? conta de coisas que eu não dou Que eu conta, não dou mas eu dou conta, conta de exato. outras que talvez ela não dê. E tá tudo bem. E Tá tem que tudo estar bem. tudo bem. A rede de apoio chega nesse lugar de Uhum. suprir as minhas faltas Aham. que eu não dou conta. E tem que Sim. estar tudo bem. E tem que estar tudo bem. Uhum. Porque esse lugar da perfeição, ela não existe pra ninguém, nem pra mãe sem filho autista, nem pra, sabe? Aham. Sem filho, com filho, não existe Essa a perfeição não cabe, né? Não é pro ser humano, não existe isso. Sim. A gente veio, quem sou eu, tá? Desculpe aí qualquer coisa, mas assim, a gente não veio aqui pra ser robô. A gente veio para aprender, para se desenvolver. A gente nasce um bebê sem falar, sem andar.
sozinho, sem comer sozinha. Então, o nosso potencial de desenvolvimento é enorme. Enorme. Fisicamente, emocionalmente, é enorme. É enorme Por também. isso, por isso a importância dessas rodas de conversa, Sim. né? E esse apoio do cuidar de quem cuida, né? Por isso que a gente sempre fala, e eu aprendi também muito isso com os psicólogos, né? Você tem que cuidar de você, você tem que se amar primeiro, gostar de você primeiro, estar bem com você para você poder cuidar do outro. Claro que eu aprendo cada vez mais. Mas é aquela coisa Não assim, sou 100%, mas estou aprendendo. mas eu falo da perfeição, porque a perfeição é uma queixa comum que aparece muito para a mulher que se cobra enquanto mãe, se cobra enquanto... Porque às vezes, no momento em que eu me dedico mais para o meu filho, eu abdico da minha vaidade. Às vezes, se eu abdico da minha vaidade, eu abdico da minha atenção a um outro filho, às vezes que não tem diagnóstico, ou do meu marido, ou do meu trabalho. Então, se a gente pensar, a vida são tantas camadas de funções que a gente exerce, que se eu tentar ser perfeita em todas elas, eu não vou dar conta em nenhuma. Em nenhuma. Sim, E eu porque vou não é perfeito. adoecer. E se eu adoeço no lugar que é a origem de todas as funções que eu exerço. Então, esse autocuidado, a rede de conversa que a gente faz, a roda de conversa que a gente faz, a gente já discutiu muito sobre isso. Os temas vão muito nesse lugar, assim, de quem desejou ser mãe antes, quem não desejou, como é diferente a reação depois. Isso na nossa pesquisa lá foi até comprovado. Quem tinha o sonho de ser mãe responde à maternidade atípica de uma forma diferente daquela que não sonhou ser mãe. Que foi por um acaso, não foi programado. Então, assim, são muitas camadas para a gente entender. E aí a terapia trabalha caso a caso, no pessoal, no individual, da história de vida particular, na família, né, na vivência, na criação daquela pessoa, naquilo que foi internalizado como valor moral, às vezes muito rígido, que não permite a pessoa nem flexibilizar um pouco para sair daquelas crenças que ela tem, que não favorecem a realidade de hoje. Às vezes já ajudou na realidade lá atrás, mas não ajuda na realidade de hoje. Então, o processo terapêutico, o autocuidado da mulher, para se eximir ou se livrar dessa culpa, é muito importante para isso. Para você se conhecer e entender que o que você não deu conta de fazer não é porque você não quis. É porque você não tinha um repertório suficiente, emocional principalmente, para questionar algumas coisas que te disseram, te mandaram fazer, para assumir determinadas posturas. E aí, quando você reconhece isso, você deixa a culpa lá atrás e fala assim, mas a partir de hoje, quando eu reconheço que eu cometi determinados erros, ou me ausentei de determinados comportamentos em função do que eu acreditava que era o certo, eu agora deixo isso lá para trás, que eu entendo que era meu repertório lá atrás, mas hoje eu já posso criar um repertório diferente. De mudança. De mudança. Sim. Esse é o trabalho. Planta Motiva Cast, conectando pessoas e empresas. Gente, eu vou ler aqui na live. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui, é jogo rápido, viu? O que acontece? Gente, eu nem vou inventar live de 24 horas não, viu? Porque não vai dar tempo. Misericórdia. Porque essa é a dia de 12, tá, gente? Mas Ai, eu acho ai. que não vai dar pra responder todas as perguntas ainda numa live só, mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu vou comentar aqui, aí depois vocês falam, tá? Vamos lá então. Obrigado, produção. Emerson, obrigado. O Rodrigo Rezende fala aqui, vi muitas mães por aqui e poucos pais. Pesquisas indicam que 87% dos pais abandonam a família depois do diagnóstico, ou pelo divórcio ou pelo abandono afetivo. Por que isso acontece? Espera, guarde. É muita coisa. Guarde, tem muita coisa. Infelizmente, muitos profissionais estão quebrando os vínculos sem dar explicação. Nós estamos falando dos profissionais que abandonam, né? E a Érica Rocha fala aqui também. Essa é da Érica, tá? O outro foi do Rodrigo, do abandono. Achei a pergunta do Rodrigo excelente. Vejo que muito da cultura é a mulher que cuida. E aí tem a Patrícia aqui, que é o último aqui, né? O último comentário. Mariana, que dicas você daria para as mães que não têm rede de apoio, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Que a Catiane começou aqui, né? Nós estamos continuando, viu, Catiane? Né? Dando voz aí para ter um momento para ela. Falando sobre o momento de autocuidado. Então, é abandono, né? E é isso. Gravou aí? Gravei. Acho que gravei.
3, 2, 1, voltando, galera. Planta Motiva Cash, conectando pessoas e empresas. Continuando aí. Após 7 horas e pouquinho, viu, gente? Estamos aí de volta. Vocês estão online. Eu não sei até onde o pessoal conseguiu me ouvir, Pode mas eu voltar naquela tava, pergunta. eu tava dizendo a respeito daquela pergunta sobre a ausência de pais na live aí, a ausência de pais nos processos terapêuticos, porque também não aparecem, não vêm, não buscam ajuda. Isso tudo se origina nessa questão que eu estava dizendo, que é uma questão histórica e social, da construção de um perfil de cuidado para as mulheres e de um perfil da força física para os homens, ou da força material, vamos dizer assim, né? Muitos homens falam ainda hoje dessa questão, né? Nós vamos prover a família, provedor. vocês vão cuidar. Isso já mudou, né? Porque as mulheres estão aí com força de trabalho aí bruta, na realidade, né? Se inserindo aí em todas as frentes. Então, nesse aspecto, esse tipo de discurso já deveria ter caído por terra. Mas é um processo. Né? As coisas, não, infelizmente, não acontecem no tempo das mudanças. Né? As mudanças acontecem, as mudanças estruturais vão acontecendo aqui para depois as pessoas irem acompanhando na realidade mental delas, vamos dizer assim, emocional. Então, o que acontece é que muitas vezes os homens saem porque eles entendem que a maternidade é o lugar da mulher, esse lugar do cuidado. O que me entristece mais, isso é muito triste, mas o que me entristece mais é que se a gente fosse trabalhar nessa lógica de quem provê e de quem cuida, alguns homens, se ficassem pelo menos no provimento, né, tava bom, né? Mas o problema é que some Some de tudo. de tudo. Muitos. Desculpa, mas eu gosto de usar o termo, não sei correto, mas se acovardam, né? Se acovardam. Saem e aí é um lugar também da idealização, da expectativa idealizada, que no homem é muito mais difícil de romper. Né? Então é isso. Eles têm muito mais dificuldade de romper com a idealização, assim, com a expectativa, com esse olhar do julgamento social. Se eles se colocam no lugar perante ao seu grupo, e aí eu vou falar assim, grupo de outros homens, porque quando a gente fala sociedade, a gente está incluindo homens e mulheres. Mas no grupo em relação a outros homens se sentirem menores, né? E tanto que se você for buscar saber, muitas vezes quando vem o diagnóstico e você pede para o pai fazer o exame para ver se ele tem alguma coisa, são eles que se recusam a fazer. Porque aí reforça ainda mais, não é só meu filho, sou eu. E assumir isso é muito difícil, né? É onde assumir entra uma a culpa, responsabilidade né? é muito difícil. Então, assim, o que eu percebo é isso. Assumir responsabilidades, nem todos nós estamos sendo preparados, e isso vale para a maternidade não atípica, com a atenção e o cuidado com os filhos, de preparar os nossos filhos, sejam eles atípicos ou não, a lidarem com as responsabilidades que tiverem ao alcance deles no percurso resolver. da vida, né? Ao alcance deles resolver. É sobre isso. Então, quando a gente vai olhar, o autismo tem uma série de demandas e questões a serem trabalhadas para que meu filho possa ter independência, mas eu entendo que todas buscam minimamente a independência para os seus filhos. Sim. Minimamente que seja, essa independência é o objetivo. Então, vamos pensar o que a gente está fazendo, ou se a gente está protegendo demais o filho para não viver o preconceito social, o julgamento social, o apontar o dedo, falar, olha, isso sabe assim? Porque a gente tem uma sociedade muito julgadora, né? Sim. Muito, obrigada. Muito desse olhar para o outro, de olhar o que está errado, não o que está bom. Né? E aí, uma coisa conversa com a outra, e a gente volta lá no perfeccionismo. Por que as pessoas têm tanta necessidade de ser perfeitas? Para ser menos julgadas pelo outro. Então, vamos pensar, se a gente acabar com o julgamento, ninguém precisa ser perfeito, nem a pessoa que está julgando, porque ela também não é. Não é verdade. Né? Então, quanto menos a gente julga, mais espaço a gente dá para as pessoas serem quem elas são. E aí isso é um combustível de fortalecer emocionalmente as pessoas enorme, mas isso é um trabalho árduo. Mas vamos trabalhar nas nossas pequenas micro-sociedades, assim, de propagar essa ideia, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a roda de conversa, que é o que a gente faz lá. Então, a mãe que pediu a dica, assim, dá uma dica para quem não tem rede de apoio. Busque as redes de apoio que estão construídas, que não seja na sua família, que seja nas associações,
né? Na associação de bairro, na igreja do seu bairro. Faça amigos, não se esconda. Não se exclui, né? Não se exclui. Não fique trancada dentro de casa, né? Faz uma caminhada, sai no ar livre, vai respirar, Vai para um vai parque, ver outras... senta com o seu filho Isso. lá no parque. Sim. Sabe? Leva um livro, é um tempo pra... Ah, mas eu tô com meu filho, quando eu tô com meu filho, e isso acontece, não é um julgamento. Eu tô com meu filho, eu tô o tempo todo atenta a ele, eu entendo. Mas será que não é um tempo de qualidade melhor do que o que você tá dentro de casa? Eu entendo que dentro de casa é mais seguro. Né, mais seguro daquele Sim. lugar. Eu conheço quais são os perigos aqui, lá eu não conheço. Mas se você experimentar outros lugares, talvez você encontre outros lugares nos quais você se sinta segura. Se você tiver uma rede de apoio que faça um encontro mensal num parque, Um piquenique. e as mães com os filhos, uma hora você vai estar preocupada olhando as crianças, mas na hora que a outra mãe estiver olhando as crianças, você vai ter um momento de descanso. Que é o que acontece na Unidas, né? Na Unidas, né? A gente faz sempre piqueniques, Sempre que possível. encontra sempre, Entende? sim. Porque aí você tem alguém que você sabe que consegue dar conta, que entende a reação das crianças, que conhece aquilo e que você, no momento em que ela estiver lá olhando, você vai poder ter um momento de descanso. O seu momento. O seu momento. E é uma coisa... Comece pelos pequenos momentos, mas não deixe de cultivar. Sim, e é uma coisa assim, né? Se falar nessa parte de acolher, quando tá com outra mãe, tá todo mundo junto, é uma coisa que a gente tem sempre, a gente faz uma vez no ano, querendo ou não, que é a nossa festa. Antes era a festa das crianças, agora é a festa da família. Que teve gente que nunca foi, quando vai pela primeira vez, fala assim, ai, me libertei. Porque vê o filho interagindo com outro filho que não acreditava que aquilo ia acontecer. Isso é possível. Ou até mesmo a mãe vendo, né? Tendo aquele olhar falando, nossa, eu posso encontrar com outra mãe, que nós vamos ter a mesma língua para falar, vou estar acolhida e uma cuidando uma das outras. Por isso que o cuidar de quem cuida é muito importante. E ter esse encontro, sair, ter o contato com outra pessoa também é muito importante. Aí, a doutora Mariana, eu vou pedir para você falar exatamente sobre isso, né? Das terapias para quem cuida, da importância Sim. de buscar O essa ajuda. processo psicológico, ele é fundamental para desenvolver, dar andamento a esse autoconhecimento. A conhecer as suas limitações, as dificuldades e entender como é que você pode trabalhar com elas. Né? Tudo é do repertório da pessoa, da história de vida, tudo mais é muito da vontade, do desejo de fazer por mim, mais do que pelo outro. Porque se eu estou fazendo muito pelo outro, às vezes a terapia vai ser mais uma coisa que eu vou ter que falar sobre isso, sobre, né? Ou ver um filme para falar. Não, fala sobre você. Sobre o que você gosta de fazer, o que você abdicou, o que você gostaria de estar fazendo agora. Vamos refletir juntas aonde é possível começar. De onde que vem essa construção de que você não tem direitos, porque você é uma mãe de uma criança atípica e você precisa dar toda a atenção para ela? Cadê? Por que se anular? Por que você entende que fazendo assim você está fazendo bem para o seu filho? Já percebeu que nas semanas, às vezes, que você mais dá tempo para o seu filho, você, às vezes, chega no final da semana mais irritadiça, mais impaciente? Isso tem reflexo, seu filho sente. Aí, às vezes, você não percebe, mas na semana seguinte é o seu filho quem está mais irritadiço. Verdade. Mais impaciente, é o seu filho que entra numa crise. Então, assim, pequenas coisas que você vai fazendo por você e que você vai descobrindo que é possível fazer, você vai se desafiando a fazer diferente, porque é isso, é um desafio para a pessoa mesmo. Eu vou me desafiar a fazer diferente do que eu estou fazendo. Porque a tal da zona de conforto, eu falo que ela de confortável não tem nada, muitas vezes. Nada. Porque a zona de conforto é, muitas vezes, para algumas mães, claro que tem situações, mas para algumas mães, a zona de conforto é o lugar mais seguro. E sendo mais seguro é a minha casa. Aí eu não vou no shopping porque eu posso ser, alguém pode comentar alguma coisa, ou, né, me Olhar agredir só, verbalmente, tá preocupado olhar com o outro, diferente, Preocupado tal. com o outro, não com Eu si não vou mesmo. na igreja, porque na igreja, se meu filho tiver uma crise, vai todo mundo me expulsar de lá. Eu não vou em lugar nenhum. Infelizmente. É difícil, gente. De novo, a sociedade é quem? A sociedade somos nós. Se a sociedade, pensando globalmente, não faz a mudança por iniciativa própria, e eu até acho que ela faz, só que é muito gradativamente, é muito pequenininho, é muito lento, a gente sofre as consequências disso. Mas e se a gente se colocar? Se a gente não esperar a sociedade vir aqui bater na nossa porta e falar, vem comigo, nós Porque não vamos te ajudar. vai, né? Se você não... Vamos lá, vamos enfrentar, né? Vamos levantar nossa cabeça e brigar pelos direitos que já foram garantidos.
Sim. Tanto para as crianças quanto para as Para mães. as mães. Vamos fazer esses direitos valerem, porque se a gente ficar dentro de casa, a gente não usufrui deles. Verdade. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que é difícil. Porque no ser humano é um ser criado para ser aceito, para ser aplaudido, para ser reconhecido. A gente gosta disso, todo mundo gosta. E aí se vê em alguns locais em que esse acolhimento, esse reconhecimento não vem, não é uma coisa simples. Sim. Mas faça pelo seu filho. Abra mão do seu ego, Do eu. né? Do eu, e E coloque vai. o seu filho na frente. Quem sabe, quando você faz hoje aqui, você não entrega para ele algo melhor ali na frente. Verdade. E com isso, você vai se fortalecendo também. Vai vivendo com menos medo de sair na rua. Nas primeiras vezes vai ser difícil? Vai. Sim. Nas primeiras vezes eu vou me sentir envergonhada, vou embora para casa às vezes chorando e vou. Mas eu tenho certeza, e deve ter testemunho aí de mães que fizeram alguns movimentos diferentes, que não faziam antes Sim. e fazem agora, que falam assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. É libertador. Que é aquilo que a Camila estava falando. Sim, Nayara mesmo é a prova viva disso. Quando Eu tô vivendo aqui. conheci Nayara desde pequena, né? E quando eu casei, eu mudei e fui encontrar Nayara onde? Dentro do consultório, Na né? sala de espera do Na sala de consultório. espera. O que você tá fazendo aqui, Nayara? Chorando, né? Ah, tia Camila. Não, Nayara, calma. Desesperada. O que foi, Nayara? Ah, o Dudu é autista. Eu falei, Nayara, o Guilherme também. A Tá Camila tudo falou, certo. "Ih?" A hora que ela falou, eu falei, e aí, acabou pra mim, tipo, né? Falei, não, Porque a e- visão que eu tinha era essa. Aí eu, né, não, infelizmente. Nayara, e aí? Eu também sou mãe de autista, nós estamos juntas Estamos nessa. juntas. Vem pra cá, vem pra Unidas e vamos levantar a cabeça em frente. Vamos, E aí, vamos ó, É seguir. focar mais naquilo que seu filho tem a desenvolver do que naquilo que a medicina, porque a medicina também avança, não sabemos onde ela vai chegar, Sim. mas no que é na medicina e as pessoas falam hoje. Ninguém tem como dizer o potencial de desenvolvimento de cada um. Cada um. Não é cura, Tem que se é explorar, né? desenvolvimento. Sim. Verdade. Show de bola. Planta Cultiva Cash, galera. Então vamos lá. Voltamos, tivemos um probleminha técnico aí, mas tá tudo resolvido. E a Erika até falou aqui, ela falou assim, achei que. Como é que é? Eu falei, achei que o defeito era aqui em casa. Não. Voltando, Daniele. Voltou o som, sim, Daniele, Marcos, parabéns. Parabéns às meninas, parabéns às meninas aí que deram o seu tempo, que estão aqui com nós aqui desde o início, viu, gente? Obrigada. Eu não conseguiria fazer nada sozinho, viu, gente? Só para lembrar, primeiramente Deus, né, Jesus Sempre. Cristo, Sempre. toda honra e toda glória Para para ele. tá? A ele sempre. E depois as meninas que tiraram o sabadão para estar aqui nessa live aí, viu, gente? Então vamos lá. Continuando aqui. Érica Rocha, sinceramente já nem sei mais do que eu gosto. Nossa. Forte. Forte. E aí, Já doutora tentei Mariana? lembrar, Esqueceu, já né? tentei Se lembrar, perde? mas, olha só pra você ver. Ela acabou de falar uma coisa que ela falou aqui agora. Já tentei lembrar, mas não consigo. Mas foi o que ela falou aí agora. As já pessoas esqueceu. medicam tanto que elas esquecem delas mesmas. Justamente. Sim. Já Você tem que acha, faz Mariana, sentido pra elas. que A Erika fala aqui, não ó. se encontram mais? Sim. De tanto. Não, assim, elas Ah, pensam que não, não se se encontram. encontram. Porque o pensamento dessas mulheres, dessas mães, dessas famílias, é que elas estão perdidas, que não vão se encontrar mais. Mas existe o caminho, que é o que Existe você o tá caminho. acabando de pregar aqui pra Gente, eu gente. pulei, desculpa, gente, eu pulei o João Vitor, boa tarde, meu cara. Meu nome é Van Grace, né? Tá na conta aí. Tenho um filho com anemia falciforme de 14 anos. Como faço para fazer parte do sorteio? Trabalhar na padaria Trigo Vineiro. Ele deve trabalhar lá. Só né? curtir a live. Curtir, E tá seguir. seguindo todo Eu acho mundo. que, Ele deve estar querendo participar do sorteio do boné eu que vai acho ser ele feito, participar né? do sorteio, né? Uhum. Eu acho que é isso. Tem a Aqui, ó, lista tá aqui. mandando aqui embaixo aqui. O que vocês me orientam sobre mãe de criança falciforme? E para participar do sorteio, qualquer sorteio aqui, gente, é só mandar o nome e o número que eu tô anotando tudo na folha aqui. Não precisa Tá bom? ser especificamente Mãe de pai, autismo. mãe de autista, né? Eu acho que só de você estar aí nos ouvindo, tendo a chance de estar esclarecendo as dúvidas, porque se a pessoa tá ali, já é um ganho, sabe, Mariana? Sim, Porque ela vai aprender também, né? É isso o objetivo, é levar o conhecimento para a sociedade como um Isso todo. que eu tô falando vale para qualquer mãe. É aquilo que eu falei lá no início. Não é Uhum. para a mãe de um filho que tenha um diagnóstico qualquer, uma dificuldade, que tem uma demanda muito grande. Sim. É para estar atenta ao seu autocuidado e independente.
Porque às vezes as mães assumem muitas responsabilidades com os filhos em outras condições completamente diferentes dessas que a gente está discutindo aqui. Não sei, porque é um pai que trabalha fora, em outra cidade, e ela que fica com o filho o tempo todo, então é ela que busca, ela que leva, ela que vai ao médico, não sei. E às vezes ela precisa abdicar de trabalhar fora, então ela perde o próprio dinheiro, o próprio meio-fício. Então, assim, vale para qualquer mãe. Vai investir em alguma coisa que você consiga fazer dentro da sua casa, pra você ter minimamente uma reserva financeira. Eu acho que quando alguém vai trabalhar um tema aqui da violência doméstica, Vamos ser o próximo. ter independência financeira é base. É o primeiro caminho? Eu acho que é um dos mais importantes. Claro, Sim. o emocional, para você O buscar autoconhecimento. o autoconhecimento, o autocuidado. Mas como é que você sai se você não tem independência financeira? Uhum. Então, vale inclusive para isso. Se você está vivendo uma relação que não favorece nem a você, nem ao seu filho dentro de casa, busque se estruturar. Às vezes você não vai ter a solução imediata. Mas, em paralelo à vida que você está levando, tomando conhecimento, se fortalecendo emocionalmente, vai investir em alguma coisa. A internet hoje em dia dá tanta possibilidade de você trabalhar sem sair de casa. Sim. Minimamente uma reserva financeira que você faça, pelo menos para dar o pontapé inicial, depois você pode abrir outros horizontes. Sim. Mas pelo menos para você se estruturar e se organizar para dar o pontapé inicial. Já deixando a deixa aí. Aí, gente, fica a pro dica. próximo. É isso aí. A dica. O William dá boa tarde aqui, viu, gente? Boa tarde, pessoal. Ô, gente, desculpa aí, viu, gente? Eu tô É o maridão. Maridão. Abraço, amigo William. Então, paizão, parabéns. Aí, amor, ó, parabéns, acompanhando a live. Parabéns. Marido Viu como tem- presente é isso aí. ó. É muito Tem que importante. participar. A gente estava falando sobre os pais, né? É. Sobre a figura paterna, que muitas vezes é deixada. Eu gosto de falar que são covardes, porque eu não vejo de verdade. Nossa, Eu não consigo imaginar outra palavra que não seja essa. Me desculpem quem está ouvindo aí. Mas eu acredito nisso. Mas também a gente tem que falar dos pais que estão presentes. Que são, né, que estão ajudam. ali. Eu, inclusive, vejo diariamente nas terapias. Né, Mariana? Então, tem um trabalho também voltado para esses pais, Sim, né? com certeza. É aquela coisa, né? A desconstrução desse lugar do masculino que não chora, né? Homem não chora, não tem essas coisas. Que Então, bacana você assim, falar entrar em isso. contato com as emoções, entrar em contato com o luto, né? O que o pessoal fala, né? O luto do filho idealizado. Sim. É do homem também, não é só da mulher, Aqui, não. Mas ela- sabe como é que é mais difícil? Porque já tem essa Sim, construção essa anterior. coisa, né, arcaica. A Mariana tá falando, olhando pra mim, pode falar tudo que você quiser. Você é o homem na Não, sala. Eu sou um homem, pode Você, falar. você vai ser o representante de todas as culpas. O homem chora, Márcio. Com certeza. Isso chora. aí, Eu gostei. aprendi isso depois de 40 anos de idade, viu, gente? Então, não precisa, pode me olhar, me falando, não tem problema nenhum. Não me Não, e é sobre isso, assim, porque você tem amigos. Quantos homens amigos você tem que já sentaram num lugar com você pra chorar as pitangas? Com certeza. Com certeza. Poucos ou muitos? Muitos. É? Eu me senti um terapeuta, né? Você tá de bons Nossa, amigos. ele tá agora. Você tá cercado de bons amigos. Agradeça. Agradeço, porque as pessoas isso têm mesmo. dificuldade de chorar. E é legal quando elas confiam, né? Às vezes a mesa do bar é a mesa só pra encher a cara e pra esconder as dores. Porque a bebida às vezes vem nesse lugar. De esconder as dores. E eu sou prova viva disso. Eu saí da bebida e das drogas e finalmente eu me descobri o propósito de vida. Isso E mesmo. por isso que eu tô aqui. E incluiu a gente, parabéns. Isso aí, tamo juntos. Arroba Unidas. Pelo autismo, Ponto oficial. A Mariana é psicóloga é uma. Eu faço Sim. tem uma parceria com Tem as uma mulheres. parceria com Unidas na roda de conversa das mães. E é muito importante falar sobre essa roda de conversa. Mariana, eu queria que você deixasse também um recado para as mães participarem. O quanto é importante a presença física delas ali, né? Eu acho que tudo que eu falei aqui já contempla o Aham, sentido sim, de buscar um espaço. de estar ali A presencial. roda é um espaço para isso. Mas a roda se constrói no sentido de atender as pessoas. Então, se as pessoas não vão, a roda deixa de fazer sentido. Então vão, mãe, por favor. Não Né? deixem de ir. Porque uma mãe que não vai uma vez, aí às vezes não vai duas, e aí você vai diminuindo, né? Você tem uma roda, sei lá, com 20 pessoas. Vai perder. Na segunda roda você tá com 15.
Aí alguma mãe fala assim, não sei, esse tema não me bateu. Porque às vezes o tema, às vezes aquela mãe tá muito bem resolvida com relação àquele Naquele tema. Tá tudo bem. Uhum. Mas e o próximo? E o próximo? Que é uma construção. Terapia, a gente não faz uma sessão, não. Tudo bem que a roda de conversa não é terapia, mas a roda de conversa traz muitos benefícios, muitos insights, assim, pra pessoa refletir sobre coisas que talvez ela nunca tenha sido provocada a pensar. Não é E às terapia, mas você vezes diria que é é terapêutico. Sim, Com e certeza. vem a questão. Se arrumar, sair de casa e encontrar com outras mães. Aí você cuidando de você. Se Sim. dedicando um Né? tempo. Faz seu autocuidado e E, cuidando não, de e você lá mesmo. não tem impedimento de não posso levar meu filho. Às vezes pode. Que é um lugar Sim. de inclusão, né? De inclusão. Muito bom. Muitas das meninas levam seus filhos, eles ficam lá. Então, assim, se você não tem quem fique, você tem condição de levá-lo, por que não? E vão, mães, por favor, e não Vamos faltem. fortalecer isso, vamos fazer a roda de conversa crescer, vamos tocar. Tragam assuntos que vocês querem ouvir, tragam Sim. temas, coloquem lá, a gente tem um grupo da roda de conversa. Sim. Entrem lá para saber. Inicialmente a roda era uma roda fechada com o número de pessoas, mas até, me corrija se eu estiver errada, Tatiane, mas assim, até em função da redução do número de mães que vieram já nos últimos encontros, a gente está se dispondo a abrir para outras pessoas que inicialmente não estavam Isso previstas. Claro que a gente tem um limite de espaço. Sim. Então vamos agendar. Então, é isso que eu ia antes falar de dar agora. a roda. Camila, faz o convite e fala quais Faço são o convite, sim. né? É a nossa roda de conversa, né? Porque a gente tem grupos de mães que são 1.400 mães. Não cabe 1.400, Não mas cabe. lá, Nós, gente. não, sim. E a roda de conversa, ela estava sendo divulgada mais no grupo da Associação da Unidas. E agora a gente optou por estar abrindo aos grupos para as mães poderem estar se cuidando de si também e vir fazer parte, né? Então fica o Junto convite. conosco. Então fica o convite aí, a gente vai soltar nos grupos, fique atenta aos grupos, porque vai ter lista para fazer essa roda de conversa. Essa inscrição, né? Então, É, porque vai ter. Sim, a Patrícia que é responsável, porque vamos fazer a lista, né? Vamos colocar tudo direitinho no grupo. A Patrícia vai estar colocando aí para estar chamando a Patrícia, mas deixa ela soltar primeiro também. Isso. Para poder fazer essa roda de conversa, tá participando, tá Fazer saindo trocas, de casa e ter fazer essas trocas, amizades. né? Amizades. E ter a roda, porque é muito bom. Eu vou, eu participo, eu amo. E vão, Então né, vamos gente? abrir sim para os grupos, mas vai ter inscrição com a Patrícia, porque são 1.400 mães. Então vai ter lista de espera, vai ter tudo aí. Vamos embora. E tenham, né? E vão, e compareçam. Sim. Sim, Né? comparecer, Comparecer. né? Fortaleçam os espaços que estão sendo Isso. oferecidos para você. Isso. Aproveite essa oportunidade, porque não é todo mundo que tem, né? Infelizmente a gente sabe. que E não nós tem. temos você aí, né? Com essa Tamo lá. disponibilidade toda de estar Tamo fazendo lá, a roda todo mês a conosco, gente essa tá lá. parceria aí. Quem sabe se a roda se fortalece, a gente não consegue outros espaços, porque a gente sabe que às vezes, né, o local é difícil, é longe, não sei, para algumas mães é perto, para outros nem tanto. Então, assim, por que não? Se a gente conseguir fortalecer e a roda realmente for, né, trazendo as pessoas e as pessoas encontrando um espaço de acolhimento lá, por que não a gente não buscar outros espaços Sim. para fazer, para abrir em locais eventuais, Sim. rodar a roda de conversa, né, pela cidade, rodar a roda, Rodar a roda. pela cidade. Tem essa possibilidade também, nada impede, né? Que bom. Ô, Márcio, tem alguma pergunta lá no chat? Tem várias. Eu vou começar lá por baixo lá, então. Já que nós estamos no assunto, né? O Rodrigo fala aqui, ó. Me identifico com você, Márcio. Tem 56 anos e sou um chorão nato. Ó, deixa eu contar um segredo pra você, Rodrigo. Vou contar só pra você, viu, cara? Ó, presta atenção. Eu já chorei aqui umas 5 vezes hoje, mas ninguém viu. Não vou deixar ninguém ver. Começar a observar o Só Márcio, isso, gente. Não me observe. Nós vamos olhar pro Márcio agora. Vamos lá então. Agora vamos subindo, tá, gente? Não, aqui é a última aqui. Érica Rocha, parei de ir na roda porque está dando no dia da pós-graduação. Agora vou subindo. João Vitor, olha, vocês poderiam trazer para nós os bonés da Trigo Vieira, todo ano na live. Ó, tem que participar do sorteio, viu? Vai Então, concorrer, aqui, ó. viu? Trigo Vieira, gente, que tá Eu não sei, acho que é patrocinando nós aí, o café da manhã e o café da Quer que eu tarde, suba tá? pra você? A logo tá na telinha aí, Trigo Vieira. Aqui, ó, Padaria, doutora. pizzaria, confeitaria, viu, gente? Mandar um abraço aí pra Keisla Ebro Diego. Obrigado aí pelo apoio aí. Café da manhã, café da tarde, Trigo Vieira, viu, gente? Vamos lá, continuando aqui os comentários aqui, gente. Vamos lá então. Deixa o número aí, viu, João Vitor? O número. O seu nome e o número. Escreve João, escolhe o número aí que eu tô anotando tudo na folha aqui pro sorteio.
Rodrigo Rezende, pergunta para geral dentro do contexto, pergunta para geral dentro do contexto. O que a doutora Mariana, Camila e Nayara acham do tratamento com esse nome do remédio é canabidiol para pessoas com autismo? Olha, eu não tenho conhecimento técnico para falar, né, pensando neurologicamente, mas eu pensando em termos de tratamento de uma forma genérica, eu acho que a medicina está sempre evoluindo. Então, eu acho que talvez a palavra, o canabidiol, carrega um certo preconceito, né, em função da origem. Mas eu acho isso uma grande bobagem. Eu, pessoalmente, Mariana, acho uma grande bobagem. Tudo que vem, que apresenta, que tem pesquisa, que tem a ciência sendo aplicada e que apresenta resultado, pode ser que não seja um resultado que seja aplicado a todos os pacientes, como muitos remédios também não são. Sim. Mas eu acho super válido. Vai de pais, né, que está conversando com seus médicos e o que o médico determinar junto com os pais ali conversando, se acha que é uma evolução para o seu filho. O que eles mais falam mesmo que o canabidiol, eu andei conversando com o neuro, é para muitas crianças que têm muitas convulsões, mas também tem que conversar muito com o seu médico sobre isso, não são nós aqui falando, lembrando disso. Toda medicação ela é indicada pelo médico e vai de cada pai querer fazer isso com seus próprios filhos. É a medicina que indica e faz tudo pelo próprio filho, que avalia seu próprio paciente. E a gente paciente. lembra aqui, né, gente, que não é recomendado que a pessoa faça o uso não só do canabidiol, mas de qualquer outra medicação sem indicação médica. Porque para chegar nisso, né, para chegar à conclusão da necessidade do uso do canabidiol, isso, e quanto qualquer outra medicação, existe atrás disso uma avaliação médica mais aprofundada, então muito cuidado com isso. Né? Que a internet prega, infelizmente, algumas coisas aí que não são verdades, né? Tudo, e a gente, na verdade, dentro da realidade, não é assim que acontece, né? E às vezes a pessoa até substitui uma medicação que hoje tem uma resposta, mínima que seja, mas tem. E põe uma outra medicação que você não sabe nem ainda qual é o resultado. E correndo risco, né? Exatamente. Sem indicação é sempre correndo risco de alguém especializado. Sim, é muito arriscado. A Tatiana vai ter um momento de fala aqui. Eu tô aqui. Eu tava estranhando que ela não tava. Eu vou levantar, ó. Eu vou colocar o microfone pra você ali, vai ser bem. Não, aqui tá bom, tá ótimo. Pode ficar Porque tranquilo. você tá na frente. Eu tô na sua frente? Não, na frente dessa câmera que tá aí atrás de você. Tá tirando ali. Peraí. Deixa eu passar pra cá então. É ao vivo, gente. É ao vivo. Ao vivo é assim. Gente, o que nós temos hoje com relação ao canabidiol, assim? O canabidiol, quando você vai conversar com o médico, geralmente é o neurologista, nesse primeiro momento, que faz essa avaliação. Não que os outros médicos, de forma alguma, sejam desqualificados para tal. Mas por quê? Para autista, nós temos alguns apontamentos, um estudo sendo elaborado, mas o canabidiol, a princípio, ele foi indicado para as pessoas que estão nas questões neurológicas. A primeira indicação do canabidiol, ela veio para as comorbidades ali do autismo, para... Pode sentar lá, Catiana. Quer falar, a indicação na questão neurológica, e a partir daí, por causa das epilepsias de difíceis controle, viu que teve resultados nas questões comportamentais. Então, quando se propôs fazer uma pesquisa mais profunda para a questão do autismo, foi justamente porque ele foi testado primeiro nas questões neurológicas, né? Então, hoje em dia, tem-se pesquisas e estudos que estão avançando nessa área, mas é sempre bom deixar isso que vocês colocaram aqui. Não é os pais que vão só levar e falar assim, olha, eu quero que o meu filho tome canabidiol porque resolve o problema. Gente, nós temos os dois lados assim muito bem desenhados, tá? Muita gente se beneficia com o uso da cannabis e muita gente não se beneficia. Né? Tem famílias que vão lá, buscam, compram até por conta própria, é um risco muito grande que nós temos que colocar, porque infelizmente hoje você consegue comprar essa medicação, até trazer de fora, mas
tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes, na ânsia de buscar uma melhora, Uma resposta imediata. Vai uma ter melhora mais danos, para né? a pessoa que você busca ali, o dano vai ser maior. Então, nunca faça nada por conta própria, mesmo sendo uma medicação que você consiga ir lá e adquirir de qualquer outra forma, né? Isso não ajuda, né? Nós Especialista. precisamos ter esse tipo de comprometimento em falar isso, porque nós sim. sabemos os resultados que nós vemos por aí. Muito sério, sim. Tem dado certo em alguns casos? Muito. Mas em outros casos, a gente conheço- pode eu ver conheço aí que pessoalmente. muitas pessoas que não se beneficiaram. Então, não deixe do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, né? Principalmente quando se tem outras questões aí de comorbidades acopladas no autismo, né? E eu estou ali bicando, gente, porque eu adoro ver a Mariana falar. E eu quero que vocês nessa tarde assim, usufruam o máximo possível, porque uma das grandes questões nossa quanto associação é despertar, Mari, nas famílias essa importância de que famílias bem estruturadas, elas vão ter condições dos seus filhos terem desenvolvimentos muito mais promissores, né? Então, essa estruturação familiar, seja ela da mãe, que cuida, do pai que cuida sozinho também, do avô que está ali cuidando, de quem quer que esteja no cuidado da pessoa com deficiência, estando ali organizado, né? As coisas vão fluir muito melhor. Não é nem estrutura material, Não. né? Não. A gente está falando de estrutura emocional. Exatamente. Então, se uma mãe faz terapia e ela tem um marido parceiro do lado, não quer dizer que ele vai precisar fazer terapia. Pode até precisar. Sim. Mas, às vezes, ele estando aberto a escutar o que ela vai levar para o processo terapêutico, que diz respeito não só a ela, mas às dificuldades que ela está enfrentando ali, através dessa troca, eles podem vivenciar a relação com o filho, com as dificuldades, de uma forma muito mais saudável. Né? Se ambos sentirem necessidade de precisarem, ótimo, vão procurar, tem possibilidade, que ótimo. Bom. Né? Tem tanto recurso aí, gente, eu vou falar, a terapia ela tem um estigma, vamos dizer assim, de ser cara. Não é só estigma, tá? Eu vou falar contra a minha classe, assim. Tem um preço mesmo, que não é um preço que eu sei que não é acessível para todo mundo. Que é um preço, às vezes, que as pessoas escutam e falam, ai, tá caro, tal. É um preço, muitas vezes, que alguns profissionais falam que é caro, eu olho, a primeira coisa que eu faço é ir lá na tabela do CRP, para ver se tá, né, dentro do que está esperado. E a tabela do CRP já é uma tabela... Então, existe essa tabela. Existe. Pra Inclusive, quem as não pessoas sabe, podem né? acessar dentro do site do CRP, porque cada serviço dentro da terapia, atendimento clínico, Ai, gente. atendimento para fazer avaliação psicológica, neuropsicológica, tudo tem uma tabela a ser seguida. Então, precisa ter uma referência, se o profissional está cobrando pouco ou muito, lá dentro do site do CRP você consegue ver achar essa tabela. Mas além das pessoas que estão dentro do valor que a tabela faz, ou um pouco menos, tem muita gente fazendo, principalmente nas universidades, a federal é uma, mas a gente sabe que a federal é a mais procurada, mas as outras universidades todas que têm serviço de TO, de psicologia, de fono, tem serviços de atendimento gratuitos. É importante. A diferença talvez seja, a diferença talvez seja aquilo que você falou de romper o tratamento. É porque geralmente os alunos trabalham por semestre. Sim. Então, para criança é mais difícil, porque criança- às vezes vai mudar o semestre e não vai ser o mesmo profissional. Costuma acontecer. Mas é uma tentativa. Pelo Mas já menos sabendo- se a pessoa estiver num momento de muita dificuldade, às vezes aquilo ali vai ser um gatilho para ela falar assim, olha, acabou aqui, mas eu quero procurar Mas alguém. também já vai ter essa. Já vai acolhimento, sabendo, né? sim. Que vai existir essa quebra, então já vai se preparando se para isso. preparando. Mariana, você concorda que quando a pessoa ela sai do lugar onde que ela está e faz esse movimento de ir buscar, dali para frente parece que as coisas impulsionam? Sim, a gente vê isso muito na vida, né? A gente, às vezes, diante de uma dificuldade, que a gente tem medo, e em algum momento aqui alguém falou de catastrofização, Sim. né? Não teve essa palavra Teve. aqui. Enquanto a gente está no lugar do medo e menos da iniciativa, o lugar de evitar lidar com a frustração, com o julgamento do outro, esse lugar é muito... Ele paralisa, né? O movimento da pessoa, diante desse medo, né? De ter que lidar com todas essas questões. E parado, o que acontece é que a sua mente trabalha a milhão.
nesse lugar de, ai, mas se eu não faço, o que vai acontecer com meu filho? Ai, como é que vai ser o futuro do meu filho? Nossa, será que eu devia estar fazendo alguma coisa? Mas se eu fizer alguma coisa, eu vou lá e vai acontecer isso e isso. A mente tem uma capacidade no universo imaginário de ir para lugares e tendenciosamente com um lugar negativo. Porque é aquele que te mantém nessas, que eu estava falando, zona de conforto. Então, romper com esse lugar e ir em busca da mudança faz com que você enxergue o mundo do lado de lá de um outro jeito. Você encontrar pessoas que são suporte, mas você ficar dentro de casa. Eu falei, ninguém vai bater na porta. Né? E se você não tem rede de apoio ali, você vai ficar submetido mais tempo àquela crítica dos familiares que moram perto de você. Claro, gente, de novo, estou falando de uma forma muito genérica. Eu sei que cada realidade é uma realidade. Mas no processo terapêutico, a busca pela terapia ajuda você a encarar a sua realidade. Diante das suas dificuldades. Entender o que é possível fazer. O que é possível fazer para mim, que foi para a Catiane, que é para a Camila, não é o mesmo para você, talvez. Sim. Entende? Então, Cada um assim, com a sua isso. individualidade, Cada né? um com a sua individualidade, com a sua personalidade, com os valores que herdou ao longo da vida e como lidou com eles à medida que as experiências da vida foram se apresentando. Então, assim, muitas vezes é uma desconstrução mesmo. E enquanto você está parado, você não consegue fazer nada. Nem a desconstrução, nem a caminhada para uma construção de algo novo. Então saiam da zona de conforto. Gente, Não, se movimente mesmo, porque a zona de conforto que a Mariana falou, ela tem não, nada às vezes de não é confortável. confortável. É fazer o movimento, quando você se projeta, assim, é uma faculdade que vai cortar o vínculo daqui a 6 meses, mas quando eu tô ali dentro, eu tenho acesso a outras pessoas, Sim. eu fico sabendo de outras coisas. De lá vão ter os Vai vínculos, indo né? para outro lado. É a troca de informação que às vezes você não tem no lugar onde que você está isolado. E dúvidas que você quer esclarecer, que você esclarece com alguém que tem um repertório, né? Para te entregar, talvez não exatamente, se você quer uma pergunta muito prática, assim, às vezes a pessoa não vai ter, mas ela vai buscar. Ou ela vai te ajudar a buscar, ou ela vai te apontar o caminho. Sim. E às vezes você está cheio de dúvidas perguntando para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho. Pessoas que não têm o repertório e que não querem nem buscar saber. Quanto mais distante às vezes estiverem, se sentem melhor para não ter que se colocar num lugar de suporte, de apoio. Porque tem isso, ser humano, cada um olhando. E aí aquilo que a gente estava falando sobre a pandemia, né? Cada um olhando para as suas questões, para a sua individualidade. Tá? A gente precisa fazer um movimento para atrair pessoas que realmente estejam dispostas a erguer a mão, apontar um caminho. Já é alguma coisa. Já é muito, né? Já é muito. Quem nunca ouviu aquela frase assim, quando você está procurando emprego, você solta um monte de currículo. Aí aparece alguma coisa e fala assim, não vou não. Gente, vai! Porque a partir do momento que você conseguiu o primeiro emprego, que você começou a comunicar com outras pessoas, dali você vai para o outro, para outro, até chegar no que A você chance quer. do degrau subir é muito maior do que você ficar lá embaixo esperando. Mas você sabe, né, o que é paralisante às vezes da pessoa sair? É essa expectativa do lugar ideal. Eu não saio daqui porque eu já quero dar o salto para o meu lugar ideal. Gente, vamos viver o processo. Ótimo, Vamos enfrentar as Mari. adversidades. Fale mais sobre viver o processo. É no processo que a gente aprende, que a gente amadurece. Eu quero aquele trabalho lá, eu quero dar o salto para lá. Mas você está preparado? Porque aquele lá vai te apresentar uma série de desafios, de questões, de demandas que você não vivenciou aqui antes. Que o processo te dá, né? Que o processo te dá. Então vamos cada passo por vez, assim, de eu quero muito isso, mas eu não tenho dinheiro suficiente, tá? Mas o seu dinheiro hoje dá pra você fazer o quê? Dá pra você começar por algum lugar, a fazer uma renda um pouco maior do que você tem? Então começa com o que você tem. Ainda que não seja o seu ideal, enxergue o que você tem como combustível para onde você quer chegar. Porque se você ficar onde você está sem fazer planos de crescer ou de se desenvolver dentro das possibilidades que você tem, você vai ficar onde você está. Se você não está bem, isso vai te consumir num lugar tão ruim. De novo, gente, com todo cuidado, a gente sabe que a sociedade não é justa, maravilhosa, que entrega possibilidades igualmente para todo mundo. Sim. Mas fato é que se você não sair do seu lugar, possibilidade nenhuma vai chegar. Para você ter possibilidade de entrar em contato com alguma oportunidade, você tem que se pôr à vista, se fazer ser visto. Prova viva disso sou eu. Eu Aí, comecei com 2 celulares, não fazia live, não tinha internet.
Comecei gravando de um, editava de um, 2 horas da manhã, editava, gravava no outro, para lançar o episódio 2 dias, 3 dias depois. Então, tem que começar. E vamos para a live aqui, ó. Deixa eu falar para vocês que é importante, tá? Esse comentário aqui é importante. E a pergunta da Daniela, viu, Nayara? A Daniela faz uma pergunta aqui. Sim. O Rodrigo Rezende aqui, esclarecendo minha pergunta, meu filho apresentou melhora neurológica satisfatória com o canabidiol, mas 2 vezes. Ele ainda usa o Respiridon, topiramat e o fluoxetina. O neuro não suspendeu os medicamentos. Isso aí. Então é indicação clínica. E aqui aqui em cima, né, Érica Rocha, quem tira gato me dá o boné laranja. Ah, meu Deus, isso aí, Cacau, gente. comentário acima, Camila vai entender. E vou sim, deixa eu explicar o que acontece com o tio gato. Tia gato, ô bem, Tia gato. é porque o Benjamin, eu fui falar perto do bem, assim, a tia tá tomando banho de gato, mas deixa eu explicar o banho de gato, o que é. Na cabeça dele era que um gato ia estar se lambendo. Gente. Mas é porque eu tive que tomar um banho de gato quando eu tava operada. Aí eu fui expressar isso perto do Benjamin. E aí ele ficou imaginando um gato se lambendo. E nunca mais ele tirou isso da É a cabeça literalidade dele. deles, né? É. Camila ia tomar banho se lambendo. igual É, gato. aí sempre quando ele me via, ele falava assim, já se lambeu toda, tia Camila. Ô, bem, é isso mesmo. A tia ficou de banho de gato por causa que tava operada. Por isso a gente tem cuidado, né, nas falas, porque a literalidade, né, no autismo é algo presente, assim, real, né, doutora? O adulto com literalidade não consegue entender a nossa piada, a nossa brincadeira. Essa semana eu recebi um relato de uma mãe tão engraçado que o profissional falou assim, eu vou passar e vou pegar o fulano pra terapia, vou pegar no pé dele. Ah, Aí ele tá assim, mas ele vai me pegar pelo... Ô, mãe, não quero entrar pelo pé, tipo... Olha pra você ver, né? Foi tão marcante pra ele que ele falou, eu vou entrar pelo Ficou pé, com mas medo. como? Eu não quero, eu não vou entrar, né? Então a gente tem que ter esse... Aquele caso das crianças, Não, isso a gente vai ter, a gente vai entrar no... O caso tem criança, né? Tem. Criança que vai assistir, então aham. vou nem contar É, esse caso. não, né? não, isso aí a gente Eu depois não vai ia falar, deixar, abordar esse eu ia assunto mutar com você responsabilidade, aqui, eu ia deixar claro. você muito aqui. Não, a gente vai entrar depois num assunto com Porque responsabilidade, com o realmente- profissional para poder, né, tá lidando com essa questão, que Aqui, precisa ser falado também, né, Catiana? Mas é brilhante. Não, é aquele caso, eu entendi tudo você explicando Sim, pra mim, mas sim. se explicar aqui... Não, vai- aberto, não, vai, não vai. pode, Sandra Mara, trabalho na obra social da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Camargo. E o valor das sessões é bem acessível. Verdade. Existem várias instituições que também têm obra social. É verdade? Sim, É verdade. Verdade. É verdade. Não Muitas. sabia. Não sabia mesmo. É isso aí, pode continuar, viu, gente? É só. Eu acho que a questão da culpa, que bate muito, essa questão de ficar em função dos medos parado num lugar que não nos faz avançar, ficar num lugar de idealizar um lugar que está difícil acessar agora, mas que é possível se chegar ou se aproximar dele, entrando no processo da participação familiar, do cuidado da família com essa mãe, a atenção e o respeito às dificuldades que ela enfrenta, principalmente se ela é o eixo principal ou o único às vezes. Sim. Convocar os homens a saírem desse lugar de comodismo, Mas né, tem de um homem depositarem. também, por exemplo, o Emerson, né? O esposo da Nayara, né? Da Tatiana. E William. esses homens? E aí? Não, é que se você está esperando que eu dê parabéns para eles, eu não vou dar, não. Não, Eles tudo não bem. estão fazendo Mas só mais do que falem obrigação deles. deles. Só falem Muito deles. bem, Só doutora. falem deles. Muito Só bem. falem deles. Fale deles. Fale É, deles. eu vou deixar elas falarem deles, elas conhecem eles Catiana melhor também do que pode eu. falar, pode falar. Olha, gente, o meu chegou no ponto que está depois de uma grande jornada. Então, assim, é um processo de evolução. E um incentivo aí para você que está com seu marido sem norte, sem rumo com esse diagnóstico, sem saber de que forma proceder. Se você acredita que vale a pena investir, invista. Porque lá em casa, por exemplo, não é segredo para ninguém. Quando veio o diagnóstico, assim, Anderson ficou muito desnorteado com o diagnóstico, até entender como fazer, o que fazer e de que forma fazer. Mas depois que ele entendeu, a mudança foi drástica, né? Eu lembro que um dia nós estávamos indo para uma reunião
inclusive numa paróquia que tinha uma roda de conversa na época, né, que era a Rita do Mundinho Azul que estava organizando, e isso tem muito tempo, vocês nem conheciam vocês ainda. E eu estava com um carro cheio de mulheres indo para essa roda de conversa. E o Anderson falou assim, não, pode ir tranquila, que aqui eu me viro com ele aqui. E aí no carro teve uma que falou assim, nossa, Catiane, eu quero esse marido seu para mim. Aí eu virei pra ela e falei, esse aqui, do jeito que tá hoje, eu não vou dar de jeito nenhum. Eu entendo. Foi o processo. O outro, do jeito que ele tava antes, pode até ser a outra falou assim, mas que absurdo. Eu falei assim, não, eu entendi o que ela quis dizer. Ela falou assim, eu entendi, mas eu não aceitei pra você o que ela quis dizer, não. Mas é basicamente isso, gente. Tudo na vida passa muito por essa questão de esperar o tempo de cada um. E lá em casa eu tive que esperar esse tempo dele, da aceitação do diagnóstico, né? Porque o amor do filho não estava condicionado ao diagnóstico, mas a falta de saber o que fazer com esse diagnóstico na vida do filho era uma coisa que era muito perturbador para ele. Né? E quando ele conseguiu fazer essa junção das duas coisas, foi assim fantástico para a família inteira. E eu vi que o Jorge, depois disso, assim, né, também deslanchou porque sente, né, Catiane? Eu vou falar do William, né? Eu e o William, a gente está já há 27 anos juntos, 25 de casados. Temos 2 filhos, um de 24 e um de 13. O de 13 foi uma surpresa muito grande pra gente, né? Que veio tem o autismo e paralisia cerebral. E no início também foi um pouco desafiador pro William. Eu acho que pro homem em si é mais desafiador do que pra mulher acolher tão rápido. Principalmente uma deficiência não visível, né? Sim, e tentar entender tudo, né? Eu lembro que nós estávamos numa consulta com a neuro dele, a doutora Suzana, e o William fez uma pergunta para ela assim, mas e quando eu for numa festa de aniversário? Aí ela deu a resposta para ele, se for seus amigos, vai aceitar seu filho do jeito que ele é. Então não preocupe com o olhar dos outros, siga em frente. Quem se afastar, porque não está com você. Quem continuar, são seus amigos verdadeiros. E desde então, a gente veio trabalhando muito sobre isso e a aceitação do William veio, né? Ele veio se amadurecer, não é aceitação. O William foi amadurecendo cada vez mais, porque nós somos pais muito novos na época. E veio o amadurecimento junto com o Guilherme, com o Carlos, comigo também, as experiências todas, as dificuldades que ele passou com a gente, com todo o processo da família inteira. E hoje, assim, leva o Guilherme, agora tá levando o Guilherme para as corridas, o Guilherme faz 5 km com ele. Faz as coisas mais com o Guilherme, está muito presente. Então, eu falo a mesma coisa. Lá de trás, eu daria. O daqui eu não dou de jeito nenhum. Daqui é meu bebê. E agradecer a Deus sempre, né? Por estar iluminando a nossa família e abençoando cada vez mais. E que continue assim, viu, William? Parabéns. Recado. Ô, gente, tem pergunta da Dani aqui que eu não li. Pode falar. Deixa eu ler aqui. E depois você fala do Enes também, do Nara. Daniela fala aqui, gente, fala um pouco sobre os direitos das crianças e inclusão nas escolas, né? Isso. A Daniela que mandou a pergunta? A Dani. Ô, Dani, obrigada por você estar aí participando. A gente vai ter um quadro, né, daqui a pouco falando sobre o direito, sobre a inclusão, né, o tanto que isso pouco, né, é importante nas vidas, né, da sociedade. Nós vamos ter um quadro específico. Cuidado, né? Sim, com quem parte do cuidado. Tá bom, E eu falo, gente, para poder dar conta da escola e garantir os direitos dos nossos filhos na escola, as mães têm que estar com a saúde mental em dia. Por isso, né, Márcia? Porque é desafiador. E como? A Que gente já controle escutou a palavra emocional. desafiador aqui várias vezes, né? inúmeras. Porque, infelizmente, aí voltando, né? A sociedade não está preparada. De forma A nenhuma. sociedade está voltada, e aí a sociedade, eu vou pegando cada indivíduo, juntando eles, assim, sua grande maioria, está muito focada em consumo, em ter. E eu falo, a gente é ser humano, a gente não é ter humano, não. Que tanto é essa vontade de ter as coisas, ter. Eu li isso no livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu acho ela sensacional. E ela tem um livro que fala sobre cuidado. E ela fala que necessidade que é essa do ser humano de tanto ter. Porque esse ter deixa de lado o nosso lugar de ser por vezes. Porque para ter alguma coisa eu tenho que trabalhar muito. Então eu fico sem vivenciar a vida com os meus filhos.
Eu tenho que ter um apartamento próprio. E às vezes eu me dedico, me sacrifico inúmeras outras coisas da minha vida porque eu tenho que trabalhar muito até eu entendo que a casa própria é um lugar de segurança, tal, mas tudo na vida tem que ser escolhido pensando no que você está abrindo mão. A Em prioridade. detrimento de quê? Uhum. Né? Mas a minha esposa fica com meu filho, mas a sua esposa também tem um lugar dela de ter. Ela também vai querer ter alguma coisa. Talvez ela queira ter tempo com o marido dela, Sim. né? Então, assim, eu acho que esse equilíbrio as pessoas têm que encontrar. Cada relação vai apresentar as condições que as pessoas encontram, né? E eu não acredito nesse equilíbrio, já falei isso várias vezes, estável o tempo todo. Então, talvez no momento da vida, meu marido está mais no trabalho, então ele está mais ausente de casa. E a mãe, nesse lugar, tem que fazer uma certa compensação. E assim vai. Aí, ao longo da vida, a gente entende que todo mundo tem a oportunidade de ter e ser mais em algum momento. Mas se for para um só a conta de abdicar do seu ser em detrimento do outro poder ter, aí essa conta não fecha. Em algum dia a conta chega pro corpo. E caro, né? Pro corpo, para a história de vida da pessoa, que olha para trás e fala, nossa, o que foi isso tudo que eu perdi? Aí, às vezes, onde se encontra perdido, né? Sim. Porque teve tanto e não buscou ser nada, né? Exatamente. E outra coisa que nós temos que ver, gente, que tem um estudo, Márcio, que fala que o nível de estresse das mães atípicas é como um soldado na linha de frente de uma guerra. Sim. É como se tivesse um combate na linha, na trincheira, na linha de frente. Esse é o nível de estresse de uma mãe atípica. E isso, assim, é comprovado, né? Que Mari, além de tudo, ainda é minha terapeuta particular. No final do ano pra cá, o médico falou assim, olha, eu vou te afastar se você não mudar essa situação. Porque o meu índice de cortisol, ele falou assim, isso aqui é uma coisa inaceitável. O seu nível de cortisol, ele é tão alto, que não tem como... Eu penso até em um afastamento, assim. Ele quase falou assim, eu vou te internar. Porque... O tão grave é, né? Tão grave é. Então, assim, já imaginou, gente? É. Nós já vivemos uma vida muito sobrecarregada para poder não fazer esses movimentos de pensar em se cuidar, de pensar em olhar para nós mesmas, de quebrar esse estigma de que buscar ajuda pra gente é tirar do filho, Sim. né? Porque não é isso. E ao contrário, né? É acrescentar, né? Aqui o comentário aqui, ó. Jaqueline Lacerda falou que semana passada até passei mal, a pressão subiu preocupado com os meus filhos na escola. Entendeu? E a Jaqueline Lacerda fala também, no comentário anterior, ela fala que coisas raras homens assim, né? Falou do seu marido, que é a Camila, e agora você, né? E por isso não tem nada de leve, né? Exatamente por isso. Passou mal, preocupado, né? A minha experiência com o Emerson, né, que é o pai do Eduardo, não foi diferente, né, da Camila e da Catiane, né? Porque tivemos primeiro o Enzo, que hoje está com 16 anos, né, vai completar 17. E logo depois veio o Eduardo, que veio com laço, né, azul. E realmente o luto para mim foi completamente diferente pro Emerson. Para ele foi muito mais desafiador. No início ele acreditava que eu estava buscando um problema. Ele olhava para mim e falava assim, você está procurando. Nossa vida é perfeita, que é o que você falou, né? Ele criou que a nossa vida era maravilhosa, perfeita e é maravilhosa. Eu continuo acreditando que a nossa vida é, porém, temos o Eduardo, né? Temos o autismo dentro da nossa casa. Só que isso demorou, a gente teve esse processo. Então, tivemos que viver o processo para estar onde a gente está agora. Eu também não troco, viu, gente? O Emerson do passado para o de hoje. Está aqui hoje, graças a Deus, dando suporte aqui pra gente. Ele achava que eu buscava diagnóstico. E não, você está procurando, porque eu também não tinha muito conhecimento. Na época, eu não conhecia o autismo. Não se falava sobre o autismo, igual hoje se fala. Mesmo que pouco, que eu acho que tem que ser falado mais, quanto mais melhor,
com qualidade, que é o que a gente está fazendo aqui, com responsabilidade, mas eu não conhecia, né? E o Emerson achava que eu estava buscando mesmo problema para nós dois. Até que ele buscou ajuda. Eu falei, não, então vamos fazer uma coisa. Eu convidei ele, e é uma dica que eu deixo. Convidei eles também para participar de uma roda de conversa, a ler, a buscar conhecimento, para interagir no assunto, para depois tomar alguma decisão. E aí ele começou a entender e a vivenciar, vendo que quanto mais eu buscava ajuda, melhor o Eduardo ficava. Então, assim, o Eduardo, graças a Deus, foi também, né? Foi tendo essa visão com a gente, foi construindo junto. Então, a gente estar junto dentro disso. Você percebe que no relato de cada história, a gente vê um pouco disso que eu estou falando, que a gente conversa tanto em terapia, né? Como as coisas se apresentam no dia a dia das pessoas, num lugar que não é igual, mas tem traços comuns. Sim. Como que você vai saber trabalhar com ela? Não é com o repertório da Catiane ou da Camila, Não, com o seu. não. É com o seu repertório dentro da sua realidade. Mas precisa trabalhar. Sim. Só aceitar nesse lugar de, é assim, pronto, acabou, não resolve, não ajuda, não soma. Sabe? Então, quando você fala, ele tinha uma vida idealizada, perfeita, né? Mas, porém, né? Não, porém não. A minha vida é idealizada, é perfeita com o meu filho. É o que eu falo, com ele eu sou feliz, amo meu filho, nós amamos ele, nossa família é maravilhosa, eu vou me emocionar. O grupo, ele trouxe essa visão que eu não tinha. Ele mudou a minha vida e muda até hoje, por isso que eu tô aqui. E, Nayara, quando eu escuto você falando, assim, que bom que você se sente confortável para falar hoje, para dividir, que igual você deve ter tanta gente escutando. Sim. Gente, vamos parar com essa ideia, essa idealização. Deus é bom de todas as formas. Eu na terapia, as meninas sabem que eu não falo sobre religião. Porque eu acho que eu respeito esse espaço, mas vou me permitir falar aqui que ele tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito não garante nada para ninguém. Nem uma vida idealizada, nem uma vida equilibrada, nem uma vida, né, de sucesso. Não é garantias. O que ele dá pra gente é a vida. E ela vai ter esses altos e baixos. É da vida. Somos dignas cada um dela. na sua condição, cada um dentro da sua realidade, alguns com dificuldade financeira, alguns com dificuldade em relação à saúde, alguns com dificuldades em relacionamentos mais conturbados. Gente, tem dificuldade para todo mundo, de todo tipo. Tô brincando, mas é sério. E às vezes tem dificuldade que você olha, e eu tenho uma conhecida que fala muito isso. Olha, eu não tenho nada para reclamar na minha vida, mas isso me angustia. Tem alguma coisa errada, por que não tem todo mundo e à minha volta tem alguma coisa? Eu não tenho. Até isso, às vezes, vira uma questão da pessoa se sentir angustiada, preocupada, de que, né, eu não tenho nada de especial, eu não tenho. Então, assim, não é sobre isso, sabe? Sim. É sobre o nosso emocional, é sobre o equilíbrio, é sobre as nossas vivências, a nossa história de vida, como é que a gente foi construindo o valor, o sentido de felicidade. Será que é feliz só quem tem a vida perfeita? Então acabou o mundo. E tratar Porque todos que estão em volta, né, Mariana? É importante, Quem né? tem essa vida perfeita, gente? Na rede exatamente, isso que eu ia falar. Na Na rede social tudo parece lindo, Muito mas bonito. depois quantas coisas são desconstruídas que a gente vai vendo aí que não é. Sim. Então vamos viver a nossa realidade, vamos enfrentar ela, mas sem desistir dela. É difícil pregar isso, viu, Mariana? Sim, eu Muito sei que difícil. é. Dentro da própria comunidade, Tatiana, melhor que qualquer outra pessoa pode falar, à frente da associação, é muito difícil pregar isso. E aí, o que eu falo? Que é Aí eu volto- possível. aí é que eu falo, assim, cada um parte de um repertório de vida. Quem já vem de um repertório de vida, às vezes, muito doído, de muita falta, de muita ausência, quando enfrenta uma dificuldade deste tipo, É mais uma. E aí a pessoa olha para trás e ela não consegue, ela não tem onde se pegar para falar assim na mudança. Ela não acredita na mudança porque ela não viveu a mudança na vida dela. E é triste. Eu ouço um relato, tive até essa semana uma mãe que me chamou lá do grupo no privado e falou assim, nossa, eu queria tentar ser feliz com o diagnóstico. Vamos lá, né? Vamos ressignificar o que é felicidade? Vamos.
né? Vamos ressignificar o que é felicidade. Vamos ter momentos de felicidade. O que é felicidade para Felicidade cada um? plena, nós nunca vamos Não, alcançar não a existe. plena Vamos pra viver sempre. momentos O de que é? felicidade. O que é ser feliz, né, doutora Mariana? Vamos viver momentos de felicidade e construir um processo que nos leve mais próximo disso. Não tem motivo aqui, galera, conectando pessoas inteiras. Aí, Rodrigo, eu chorei aqui, ninguém viu direito. Que isso? Quando a Nayara falou, e eu não falo de, caiu um cisco no meu olho, não, eu falo, eu chorei mesmo. Mas não é que ninguém viu, eu tô escondidinho. Não, Rodrigo. Ô, gente, nós vamos para o próximo participante. O Jeff já tá ali 1 hora esperando. Ô, gente, antes de Desculpa, encerrar Jefferson. o episódio, eu quero agradecer todos os apoiadores que estão apoiando essa live, porque sem eles também seria mais difícil pra gente estar aqui. Agora chegou um lanchinho ali especial, viu, doutora? Você fica à vontade pra Fique à vontade. pra degustar lá. O arroba dela é @Doce Malu. Faz um bolo maravilhoso. Nós comemos ontem lá no aniversário da Catiane. Tava Aprendi essa boquinha. Hoje tem salgado ali esperando por nós. Então, muitíssimo obrigada. De todo o meu coração. Eu que agradeço a Né? oportunidade, gente. Muito obrigada. Precisando, Deixa seu estamos Instagram, seu aí. telefone se quiser, tá? Deixa eu anotar seu Instagram aqui, porque aí fica fixado no YouTube, tá? @Psi Mari Moraes. Você atende onde? Eu atendo online e atendo numa clínica lá no bairro Grajaú. Psi Mari Moraes. Isso. Ok, gente, tô deixando o Instagram fixado no YouTube, tá, gente? Ô, Márcia, a gente tem o boné, que eu acho que tem gente ansiosa aí, né? Pro boné, ué? A gente vai sortear mais tarde. Mais tarde, ó. Mas tem muito boné ali, não tem não. A não ser Ó, que você... eu não posso Não. esquecer. Cuidado. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Ficaram tão lindos que nós não podemos deixar de entregar para ganhei os um, né? nossos participantes, né? Esse aqui É um broche, é o meu né? broche. Esse aqui é um Esse chaveirinho. aqui é um chaveiro. Mari, muito obrigada, viu? Obrigada por trazer Não, pega meu broche? despertamento. Não, chaveirinho. Tá? E tomara que a gente veja reflexos Já fica o dele próximo na roda. convite para a roda, para a próxima roda. Exato. Né, quando tiver a data, a Patrícia, que é responsável, né, vai estar divulgando. E, por favor, meninas, participem, estejam lá presente, façam o que a doutora Mariana acabou de deixar aqui, que é algo valioso. Saiam de casa, né, movimentem-se. Estejam lá presentes. A gente espera vocês lá. Saia Estarei desse lugar aguardando aí, a ó, todas. e bora pra frente. Ficam lá programando as nossas dinâmicas lá. Eu falo, gente, ia ser tão legal se tivesse mais gente aqui pra gente fazer essas dinâmicas. Estarei lá com na mais próxima. participação. É Já muito conseguimos boa. uma evolução. Estarei lá na Gostou? próxima. Gostou, Maria? Claro. Gostou? Isso aí, gente. Se conectou? Se conectou? Muito obrigada. Obrigado. Sim, viu, gente? Obrigada, viu? Obrigada.